Lu Long está preso em um loop temporal, forçado a reviver o mesmo dia repetidas vezes, cada vez lutando contra monstros até o amanhecer resetar tudo. Tudo começou quando o mundo caiu em caos. Portais estranhos conhecidos como Reinos Sombrios surgiram do nada. Esses portais estavam infestados de monstros, mas com sua chegada também veio o despertar dos humanos, indivíduos que ganharam poderes sobrenaturais. Aqueles que despertaram se tornaram caçadores, um tipo de guerreiro que arriscava a vida entrando nesses reinos para eliminar as criaturas dentro deles. Entre eles estava um novato chamado Lu Feng, que certa vez entrou em um portal chamado Ruínas Obsidianas com seus colegas veteranos. Mas, sendo o membro mais fraco, ele só sobreviveu porque seus veteranos se sacrificaram para protegê-lo. Foi então que ele ficou preso em um loop temporal. Não importa o que tentasse, cada amanhecer o arrastava de volta ao início. E assim, tentativa após tentativa, ele continuou lutando, desesperado para salvar seus amigos. O que começou como uma luta desesperada se transformou em uma repetição infinita que durou milhares de anos. Ao longo de incontáveis reinícios, Lu Long dominou tudo. Ele memorizou cada caminho que levava à morte de seus companheiros. Aprendeu a derrotar o chefe final sozinho. Na verdade, séculos de repetição também lhe deram a chance de aprender habilidades absurdas, como realizar cirurgias, pilotar jatos, hackear sistemas, dominar jogos de tabuleiro. Você escolhe. Ele aprendeu. E mesmo assim, nada disso importava. Mesmo depois de 3.000 anos, ele não conseguiu escapar daquele dia amaldiçoado. Cada vitória era apagada ao amanhecer. Mas em uma execução específica, Lu Long faz tudo como antes. Derrota o chefe e espera ser resetado. Mas dessa vez, ao invés de acordar nas ruínas, ele abre os olhos em seu próprio quarto. Pela primeira vez em 3.000 anos, ele está livre. Ele olha para a rua e pensa consigo mesmo, que finalmente voltou. Nosso garoto senta-se na cama, o peso de incontáveis ciclos pressionando sua mente. Abrindo seu painel de status, ele verifica os dados e confirma seu progresso desde que deixou as ruínas obsidianas. Sobre a mesa está o ovo de aço deixado pelo colosso de asas aço, e o pega para examinar. As condições exatas necessárias para chocá-lo permanecem desconhecidas. A porta se abre repentinamente e Lu Yao entra em sua cadeira de rodas. Ela entra em pânico por um momento, depois congela ao ver o irmão. Ela repreende por desaparecer sem atender as ligações, admitindo que quase foi à polícia. Ele o abraça e diz que voltou. Ela o empurra levemente, perguntando por que está sendo tão grudado se ele só ficou fora por um dia. Ele responde que sentiu saudades, embora por dentro pense em quanto tempo realmente passou. Quando ela pressiona sobre seu desaparecimento, ele explica que houve uma emergência no trabalho, que cobriu turnos extras e que seu telefone tinha descarregado. Ele pede que ela não continue brava e promete comprar o kit de reparos que ela queria assim que receber o pagamento. Ela suspira e deixa pra lá, dizendo que vai cozinhar. Ele imediatamente lista toda a comida que quer. E da cozinha, ela grita que vai cozinhar o que ela quiser. Seus pensamentos voltam para o acidente de carro que matou seus pais e deixou as pernas de Lu Yao lesionadas. Ela disse uma vez que viveria no lugar deles, e ele jurou que um dia a faria andar novamente. No presente, nossa protagonista entra na cozinha e diz à irmã que enquanto trabalhava, também estudou cirurgia, prometendo que um dia operará suas pernas. Ela repreende, dizendo para não tratá-la como cobaia. Na televisão, o noticiário fala dos portais que apareceram há 5 anos, e como eles mudaram o mundo. Muitas pessoas foram arrastadas para mundos sombrios, onde precisavam lutar para sobreviver. Os escolhidos se tornaram despertos, ganhando força e novas ocupações, mas ainda sem controle sobre seu destino. A reportagem explica que despertos geralmente entram nos mundos sombrios por escolha, embora às vezes sejam forçados a isso. Lendas dizem que os mundos só desaparecerão quando um mundo sombrio de nível divino for completamente limpo. A transmissão apresenta Aurielon, líder da Guilda Arca e o mais forte dos despertos, elogiado por proteger a luz e figura de justiça, jurando libertar todos os despertos. Lu Long reage amargamente, pensando consigo mesma, que ninguém conhece a verdadeira natureza de Aurielon. Para o mundo, ele é um salvador, mas na realidade, ele já esteve gravemente ferido e devorou todos os despertos em um ciclo apenas para sobreviver, matando todos, inclusive ele mesmo. Seu objetivo verdadeiro é dominar o mundo e reivindicar o trono de um deus. Nosso garoto sabe que ainda não pode enfrentá-lo, então deve evitá-lo até se tornar forte o suficiente. Seus pensamentos voltam para criar a sua própria guilda. Lembrando-se de Lu, Lao Bing e Anya, seus companheiros de ciclos passados. Usando a fórmula que um estudioso no mundo sombrio certa vez lhe deu, decide nomear a guilda como Alvorecer Quebrado. Com a próxima missão obrigatória sendo de nível catástrofe, ele se compromete a proteger seus companheiros. Sua irmã o chama para o jantar e ele se afasta da mesa. Na prateleira atrás dele, o ovo mecânico começa a rachar. No centro de serviços dos despertos, uma transmissão de Alston Hara é exibida. Muitos sonham em entrar na arca, acreditando que é o único caminho que vale a pena, enquanto alguns riem da ideia de criar novas guildas, já que acreditam que apenas a arca pode garantir segurança e glória. Luon fica no balcão e pede para registrar sua própria guilda. Seu nível 9 causa incredulidade e zombaria, já que fundadores geralmente são despertos de elite muito acima desse nível. A atendente o alerta que ele deve fornecer um item de um mundo classe A para provar sua elegibilidade. Sussurros se espalham dizendo que ele está perdendo tempo e que um novato como ele nunca conseguiria. Nosso protagonista coloca o ovo mecânico no balcão, um tesouro classe S. A atendente o aceita e inicia o registro enquanto ele instrui que deve ser armazenado abaixo de 0 graus Celsius.
No entanto, ela também avisa que, a menos que 3 despertos entrem para a guilda em até 36 horas, o registro falhará e seu depósito será perdido. O registro da guilda começa e Luong a nomeia Alvorecer Quebrado antes de enviar convites para Luz, Xia, Ana e outros. Os nomes deles aparecem no sistema e ele promete reuni-los, custe o que custar. Enquanto isso, longe dali, no centro de Kendo de Londres, um de seus convites chega ao destinatário. No dojo de Kendo, Lu termina seu treino e verifica o celular. Ela se lembra de suas palavras e o chama de mentiroso. Em outro lugar, em seu escritório, Ana termina uma reunião e vê o pedido. Ela olha, reconhece o nome e diz que é entediante. Durante um comboio, Jiao Haiyan alerta os soldados para manusear cuidadosamente o equipamento do mundo sombrio. Seu telefone vibra, e ele também rejeita o convite. Na rua, nosso garoto lê a rejeição e decide garantir outros 3 membros primeiro. Em outro ponto, bandidos passam correndo, gritando pela chefe. Xia está sobre um homem já espancado, declarando sua lealdade ao seu grupo e recusando-se a deixar que desconhecidos os intimidassem. O homem se levanta e abre fogo com balas, mas elas param no ar com um simples comando. Com um gesto, ela reverte o disparo, enviando a tempestade de balas de volta aos atacantes. Depois disso, ela arremessa o homem contra a parede e promete destruição caso incomodem seu povo novamente. Ela sorri, levemente, até que Luong fala atrás dela, repreendendo-a pelos problemas constantes. Apertando os olhos, ela pergunta quem ele é. Ele responde simplesmente que veio convidá-la para entrar na Alvorecer Quebrado. Xia debocha da ideia de um novato nível 9 formar uma guilda, e seus homens riem, insistindo que ele prove sua força antes de ousar convidar sua chefe. Nosso herói dá um passo à frente e desfere um soco direto. A explosão rasga o beco, lançando tudo ao redor com uma única onda de choque. Os olhos dela se arregalam. Ele explica que repetição e domínio podem tornar devastador até mesmo o golpe mais simples. Ela responde com uma explosão psíquica, lançando destroços e balas em uma onda violenta. Mas nosso protagonista desliza pelos ataques e se aproxima em uma velocidade impossível. Parando atrás dela, ele diz que ela é muito lenta. Xia se recompõe e o acusa de vencer com truques baratos. Então ele propõe uma disputa mais justa usando apenas poderes psíquicos. Ele aponta para fileiras de latas e define a aposta. Quem derrubar mais, vence. Ela concorda e dá um passo à frente. Xia libera sua explosão psíquica, espalhando as latas pelo chão. Calmamente, Long fecha os olhos, depois os abre, ativando interferência psíquica. Todas as latas caem. Impressionada, ela cede e pede para aprender a técnica. Ele concorda e promete transformá-la em uma rainha psíquica. Ao se afastar, ergue uma mão em despedida e a dá boas-vindas ao Alvorecer Quebrado. Long abre a porta e chama por Lu Yao, mas dentro da casa, o jantar já está cuidadosamente posto na mesa. Ele percebe um bilhete deixado ali e um leve sorriso surge em seu rosto. Enquanto ele come sozinho, o telefone toca e quando ele verifica, vê uma mensagem de Ling Yu. Ela explica que sua entrada na guilda é apenas para pagar a dívida de ele tê-la salvado e que será temporária. Ele responde que o caminho do assassino não combina com ela, mas ela o interrompe e avisa para não contatá-la por motivos triviais antes de deixar o dispositivo de lado. Nosso garoto analisa suas palavras por um momento e silenciosamente promete não deixá-la continuar na escuridão. Então ele abre o status da guilda para verificar, descobrindo que apenas 2 membros entraram até agora e que o tempo está acabando. Com apenas 4 horas restantes, ele decide quem deve ser o terceiro candidato. A chuva cai em um beco estreito onde um garoto está caído no chão. Um grupo de homens se aproximam zombando dele por nunca revidar, mesmo tendo sido roubado tantas vezes antes. Eles o chamam de imprestável e até sugerem vendê-lo. Ele treme e cobre a cabeça, enquanto memórias dolorosas de bullying escolar retornam. A escuridão começa a se agitar dentro dele enquanto uma energia vermelha escapa de seu corpo. A aura explode e sombras se retorcem em uma forma monstruosa, enquanto o garoto, Lia Jun, implora para si mesmo para não perder o controle. Uma silhueta de besta gigante se ergue e, em pânico, os agressores atacam, mas a besta devora um deles instantaneamente. Os sobreviventes recuam ao perceberem que um monstro está diante deles. A besta sombria se liberta e o caos começa enquanto pessoas fogem em terror. Ela atravessa prédios, despedaçando o concreto. Shijun é lançado sem defesa e segura sua cabeça, mas a besta continua destruindo tudo. Civis gritam que a raposa do pesadelo está perdendo o controle, e uma garota implora para um homem parar a criatura. Ele apenas balança a cabeça, dizendo que é apenas um novato sem classe, incapaz de enfrentar uma besta demoníaca daquele nível. De repente, um som agudo e cortante atravessa o ar, e os olhos brilhantes da criatura se fixam nele. Nosso protagonista permanece firme no topo de um poste, enquanto a raposa do pesadelo o encara. O monstro avança, mas cada ataque erra, suas garras atingindo apenas o ar, enquanto ele desvia facilmente. Os espectadores se perguntam como um novato sobrevive ao que lutadores experientes não conseguiram. O Long se move com precisão treinada, desviando de cada golpe. A raposa do pesadelo se enfurece, mas ele permanece inabalável. Ele sabe que sua força só aumentará se continuar solta, então avança rapidamente e atrai para si. Ela ruge quando a perseguição começa. Shijun grita para ele correr, mas ao invés disso, o novato o agarra e o segura firmemente, enquanto a raposa do pesadelo se ergue acima. Ele ordena que as sombras se dispersem e a energia sombria volta para o corpo de Shijun. O garoto suspira aliviado pensando que a besta ainda o reconhece, mas Long Fan o corrige.
explicando que a besta demoníaca não é separada dele. Ela é ele. Shijun olha em choque ao perceber que o monstro faz parte de si mesmo. Lembranças retornam de seu primeiro encontro no mundo sombrio, quando o poder havia se separado dele no nível 1. O fundador da guilda explica que o quanto mais ele tenta suprimir isso, mais violento se torna. Shijun treme ao perguntar se o demônio que matou tantos era realmente ele, e Long responde que ele é um desperto irregular, raro e perigoso, e que se não aprender a controlar seus poderes, poderá destruir a cidade inteira um dia. Ele o lembra que ainda é um bom garoto, alguém que admira heróis, como Alou, porque sonha em ser um. Shijun exige explicações. Nosso garoto diz que eles sobreviveram a incontáveis perigos, juntos, e que ele confia nele mais uma vez. Ele convida Shijun para entrar em sua guilda e promete ensiná-lo a controlar seu poder. E ele finalmente concorda em segui-lo. No portal de um mundo sombrio classe D, um esquadrão se prepara, mas 2 membros estão faltando, então o líder chama por recrutas. O Long dá um passo à frente e pede para se juntar, chegando com o Xiao a seu lado. O líder a observa e aceita sua força, mas zomba da ideia de permitir a entrada de um novato nível 9, recusando-o imediatamente. Xia imediatamente dá um passo à frente e declara que não vai entrar sem seu chefe. A multidão se agita quando uma psíquica nível 24 chama um novato de líder. E embora relutantes, eles finalmente permitem que ambos entrem. Momentos depois, o portal se abre em espiral. O líder reúne a equipe e ela pergunta sobre o garoto que deveria treinar com eles. Nosso protagonista explica que ele ainda está ocupado com aulas de reforço. Ela suspira. Mesmo agora, enquanto o mundo real se torna mais perigoso, ele ainda está preso na escola. Enquanto avançam em direção ao portal, ela pergunta por que seu chefe insiste em reunir 7 membros para sua guilda. Ele explica que quando a missão de grau catástrofe vier, estar na mesma guilda garantirá que sejam transportados juntos, e só assim ele poderá proteger todos. Ela duvida que alguém nível 9 possa protegê-los, mas nosso garoto apenas diz que ela verá em breve. Eles atravessam o portal e chegam a um penhasco congelado. Este é o mundo sombrio degradado conhecido como o Campo Nevado do Tom Cinza. Xia reclama do frio, enquanto o resto continua avançando. O líder pergunta se alguém conhece esse mundo, mas ninguém o viu antes, então seguem o plano padrão. Caçar elites, coletar cristais mágicos, derrotar o chefe final e então escapar. Assim que concordam, uma mulher estende a mão para uma borboleta azul brilhante, e no momento em que a toca, seu corpo começa a congelar, e ela grita de terror. Das árvores, uma tempestade de borboletas brilhantes desce, congelando tudo onde pousam. O pânico irrompe, enquanto homens gritam por ajuda, seus corpos virando gelo. Liung ordena a retirada, avisando que este é o Vale das Borboletas Espirituais, e que ficar ali significa morte certa. Os outros correm para escapar enquanto apenas ele e Xia permanecem onde estão. Alguns olham para trás e murmuram que os novatos estão acabados. Ela implora para que ele fuja, mas ele se recusa, dizendo que as borboletas não são uma ameaça a evitar, mas uma chance de treinamento. Ele ordena calmamente que ela lute, e ao seu comando, ela libera uma explosão psíquica contra as criaturas que avançam. Ele diz que para este treinamento, ela só pode usar projéteis psíquicos, e cada um deve acertar uma única borboleta. Ela argumenta que é impossível, porque cada projétil tem o tamanho de um ovo, e o enxame é muito denso. Nosso protagonista prova que ela está errada, ao comprimir seus próprios projéteis e disparar com precisão impecável, cada tiro acertando perfeitamente. Xia fica perplexa com a exatidão. Ele explica que enxugar os projéteis ao tamanho de grãos de arroz irá aprimorar seu controle, e que velocidade, ângulo e força precisam ser calculados cuidadosamente em cada disparo. Ela rosna que não é tão simples quanto ele faz parecer. Então, ele define a tarefa dela. 2.000 borboletas para matar, com cada acerto acidental adicional também contado em sua meta. Ela chama isso de absurdo, mas ele se espreguiça, diz que está cansado e vai dormir. Xia o observa se afastar e, sozinha diante do enxame interminável, se pergunta se realmente conseguirá lidar com aquilo. Xia se debate sobre a tempestade de borboletas, gritando que quer ir para casa. Nosso garoto lhe dá uma poção e diz para ela beber, e ela o faz. O líquido se espalha por seu corpo, e ela percebe que as borboletas não a cercam mais pelo calor corporal. Ela pergunta se é invisibilidade, mas ele explica que é apenas um bloqueador de calor classe F para ocultar sua presença enquanto treina. Ela pergunta se ele preparou isso sabendo que eles viriam ao Campo Nevado Tom Cinza, acrescentando que portais sombrios só revelam o grau, não o mundo interno. Ele diz para ela continuar treinando. O protagonista murmura que após 3.000 anos de repetição, ele memorizou quase todas as fórmulas e segredos dos mundos sombrios. Ela luta e grita que nem milhares de anos a tornariam capaz disso. Olhando para ele, Xia xinga, sem acreditar que ele realmente viveu 3.000 anos. Em outro lugar, corpos estão espalhados e os sobreviventes se perguntam por que o número de mortos em um mundo classe D é tão alto. O líder explica que criaturas de atributo gelo são difíceis de enfrentar. Um enxame de louva-a-Deus vermelhos irrompe das árvores e ele avisa todos para terem cuidado. Um deles surge enorme, com as laterais brilhando em vermelho. O grupo luta, mas a horda não acaba enquanto os insetos rasgam os sobreviventes, seus números esmagando todos. Um gigantesco louva-a-Deus vermelho cai e dilacera homens, e os olhos do líder se arregalam ao perceber que é um ceifador do vazio de elite. Xia termina seu golpe e comemora que conseguiu, mas quando ela se vira para contar, vê que Luang desapareceu. Ela murmura que ele deve ter outro motivo para entrar nesse mundo. Os sobreviventes ficam cercados pelos insetos, enquanto uma garota de cabelo rosa observa nervosa, e o líder luta, mas o monstro o mata também.
Uma garra desce em direção à garota enquanto ela cobre o rosto e antes de alcançar, nosso protagonista intervém e mata com um golpe. O enxame avança sobre ele, mas seus golpes os cortam com facilidade. A garota arregala os olhos, percebendo que este é o mesmo novato que todos desprezaram. Luang avança e mata outro inseto com um único golpe. A garota agradece, mas ele se afasta em silêncio, deixando a cabeça do inseto do penhasco. Ele o observa enquanto desaparece no abismo, enquanto ela permanece atrás dele. Ela pergunta o que ele está fazendo e um silvo surge das sombras quando algo se move sobre as rochas cobertas de gelo. Um gigantesco centopeia do campo nevado irrompe das sombras, e ela fica chocada ao perceber que ele atraiu o chefe final. Nosso garoto avança e declara que são 2, enquanto o chão se divide e outro centopeia enorme emerge. Luang grita ordenando retirada, enquanto o gigante do campo nevado atravessa o penhasco. O chão se abre ainda mais, enquanto o outro surge ao lado. Ambos silvando alto. A garota de cabelo rosa pergunta o que devem fazer. Nosso garoto olha para as criaturas gigantescas e diz que, se ela quer viver, então deve correr. Ela grita de volta, implorando que ele não faça nada imprudente. O rosto do centopeia se abaixa, gelo se espalha por seu corpo enquanto espinhos se formam e ele ruge. Neve explode ao redor deles enquanto ele golpeia, sua lâmina cortando por uma tempestade de estilhaços de gelo. O monstro se debate, espinhos caindo como lanças, mas ele desvia de cada ataque. Ele contra-ataca, sua espada cortando o casco, enquanto estilhaços explodem e a criatura recua, rugindo de dor. Firmando o pé, o protagonista avança enquanto o centopeia investe, fileiras de presas serrando, mas ele corre direto contra o ataque e corta para cima através das escamas. Do penhasco, a garota de cabelo rosa murmura em descrença, se perguntando se o novato perdeu a cabeça, enquanto ele avança com a espada erguida para outro golpe. Ele a desce com força, energia explodindo pela cabeça blindada da criatura, e seu corpo se debate pela neve. Agarrado ao casco, o garoto corta profundamente, faíscas voando até que o monstro atinja o chão com impacto brutal. Ambos os centopeias despencam ao mesmo tempo. A terra treme sob os pés da garota e ela murmura novamente, chamando-o de insano. A criatura cissa, corpo maciço torcido sob a neve que cai. Enquanto nosso protagonista se agarra às costas dela, ele ruge e crava a espada com força brutal, arrastando uma linha vermelha de energia por sua espinha. O monstro se debate violentamente enquanto o golpe rasga todo o seu comprimento, até finalmente despencar no abismo com um impacto estrondoso. Dos destroços, uma espada brilhante surge, a Espada do Congelado. O sistema declara que é um item classe B, concedendo a habilidade Gelo, que pode desacelerar ou imobilizar inimigos. Luang permanece sobre o corpo. Uma janela do sistema aparece anunciando que o chefe final do campo nevado Tom Cinza foi derrotado, e outra segue dizendo que todos os despertos serão transportados de volta em 1 minuto. A garota de cabelo rosa grita em choque que o novato realmente conseguiu. Em outro lugar, Xia geme que ainda faltam 15 para derrotar. O portal se abre e nosso garoto sai com as 2 garotas. Observadores reagem surpresos que apenas 3 sobreviveram, enquanto Zá murmura que quase terminou seu teste. Ele diz que ela está qualificada e ficará mais forte no próximo mundo sombrio. Ela pergunta se vão entrar em outro imediatamente, mas ele diz que não e pede para ela descansar por 2 dias, pois ele tem outra coisa a fazer. Em outro lugar, um homem discute com Ana, insistindo que trabalhou com o antigo presidente por décadas e que demiti-lo agora por falhar em um único contrato manchará a reputação do falecido presidente. Ela escuta seu apelo e então o corta friamente, acusando-o de tentar ameaçá-la usando a reputação da empresa. Ele nega, mas ela lista seus ganhos anteriores e o alerta que pode entregar tudo para a polícia. Ele entra em pânico e implora por misericórdia em nome do falecido presidente. Ela concorda apenas se ele devolver todo o dinheiro desviado, vender suas propriedades e ações e aceitar ser enviado ao lar de idosos para famílias de funcionários até mover. Ele aceita e vai embora. Depois, uma secretária diz que afastaram um homem que afirmava ser seu companheiro e sugere abrir um boletim de ocorrência. Ela dispensa a ideia, dizendo que ele é apenas um maluco inofensivo e manda a equipe continuar trabalhando. Depois disso, Ana toma chá na janela com vista para a cidade. Na rua abaixo, Luang acena para ela com um sorriso, chamando-a Luang. Ela pausa, então olha para o celular quando surge uma mensagem. Ele a provoca, dizendo que ela está assistindo ele da janela. Ela responde friamente que está apenas observando alguém a incomodar. Nosso protagonista insiste, adivinhando a cor da roupa dela. Seu rosto endurece e o xinga de bastardo antes de bloqueá-lo. O garoto rola as mensagens. A resposta automática de Luiz diz que ela está em uma missão. Outra mensagem pede ajuda com dever de casa. Ele murmura que Luang está na Europa, Tao, no Japão. O paradeiro de Jiao é desconhecido e Ana se recusa a encontrá-lo. Ele conta os 10 dias restantes até a catástrofe e se pergunta como pode reunir esses 4 na guilda para garantir sua sobrevivência ou se já é hora de considerar métodos não convencionais. À noite, o grupo caminha juntos por uma estrada silenciosa, enquanto Ling Yu diz a Luang que permanecerá apenas como membro no nome e não participará de nenhuma atividade. Ele responde que já emitiu uma missão classe A para ela na Dark Web, escrita especificamente para prendê-la sobre as regras dos assassinos, então ela não tem escolha a não ser aparecer. Ela pergunta por que ele a chamou tão tarde, e ele responde que é para treinamento enquanto os conduz adiante. Ele finalmente para e anuncia que chegaram. Diante deles se ergue uma base militar massiva construída na montanha.
Xia e Liza Jun ficam chocadas ao reconhecer o local. Xia pergunta por que apenas 3 estão presentes quando ele falou de 7 companheiros, e nosso protagonista responde que o resto se juntará mais cedo ou mais tarde. Nos portões, Shu Jun olha em volta nervoso com o vazio e pergunta por que ninguém está lá, e Luang explica que já invadiu a rede da base. Ele diz que quando terminou o hack, o sistema próprio declarou 15 dias de manutenção emergencial e ordenou evacuação. Xia comemora sua habilidade, chamando-o de hacker incrível. Nosso garoto explica que tinha tempo demais e acabou aprendendo todos os tipos de habilidades aleatórias só para passá-lo. No portão, ele coloca a mão no scanner. O sistema o autentica como a mais alta autoridade e a voz lhes dá as boas-vindas à base militar N805. Lá dentro, eles descem pelo elevador até a sala de treinamento virtual aeroespacial S-65. Chuin olha ao redor perguntando onde estão e nosso garoto diz que é onde os astronautas são treinados. Ele esclarece que só pretende usar o equipamento de astronauta para o treinamento deles. Ling Wu descarta a ideia, dizendo que treinamento de astronauta não significa nada para ela e que não vai desperdiçar energia com isso. Mas as máquinas se ativam, cronômetros exibindo 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Ling Wu está presa ao simulador, insistindo que vai tentar de novo e sobreviver desta vez. Enquanto ele a lembra que sua aeronave simulada já foi destruída, ela questiona como ele pode alterar os modelos fixos, e ele explica que, embora os modelos em si sejam fixos, ele modifica os detalhes por programação. Desconfiada, ela exige saber quem ele realmente é, apontando que nem mesmo hackers de elite poderiam fazer isso. Ele responde que uma vez estudou design de espaçonaves e ecologia cósmica para passar o tempo. Xia diz que parece emocionante, mas ele a lembra que ela não está ali para brincar. Ele informa que escolheu a opção de traçado neural para treinar sua força mental. Ela aceita a explicação enquanto Shu Jun luta dentro de outra cápsula. Ofegante, Xia aponta sua fraqueza e explica os modos. Enquanto o líder explica que modo sobrevivência treina força mental desviando de meteoritos e tempestades, útil para usuários psíquicos, e que o modo assalto foca em destruir alvos, para construir concentração, ideal para atiradores de elite. Com ambos os programas configurados, nosso protagonista ordena que as portas se fechem e comanda a continuação do treinamento. Ele observa sua mão no console, anuncia a prontidão e dá a ordem de decolagem. Os simuladores iniciam. Explosões brilham nas telas enquanto Xia luta com os controles. Ling Wu é jogada de um lado para o outro, e Shu Jun cerra os dentes enquanto Mal se mantém firme. O chefe os instrui a focar, explicando que modo misto fortalece resiliência mental, concentração e controle emocional, e lembra Shu Jun de usar a técnica de respiração. O tempo corre nos displays, 30 minutos, 26, descendo enquanto o grupo luta para aguentar. Exaustos, eles se jogam para trás, admitindo que vomitaram e estão extremamente fatigados, mas nosso garoto ordena que se levantem e continuem. Eles admitem que ele é implacável, mas ele apenas sorri levemente e diz que é misericordioso comparado ao que os espera no próximo mundo das sombras de nível catástrofe. Uma semana depois, dentro da sala médica S-17, o grupo flutua em líquido de recuperação enquanto Ling Wu sai e ajusta um uniforme no momento em que Lu Fan entra, dizendo que como ela tem habilidade de recuperação mais forte, é hora de testar os resultados do treinamento. Ela segue para o campo de batalha virtual aeroespacial S-35. Da sala de controle acima, nosso protagonista dá o sinal e o sistema anuncia que o exame começou. Um portão se abre e uma horda de bestas mecânicas avança em sua direção com olhos brilhantes fixados nela. Ling Wu estreita os olhos ao sentir a aproximação deles, então liga suas armas e dispara rajadas de balas que destroem a primeira onda. Explosões atravessam a arena enquanto ela chama por mais inimigos. As máquinas rugem em resposta, e repentinamente entram no modo de velocidade dupla. Ela firma a postura enfrentando o enxame, chuta uma das bestas para o lado, e continua atirando enquanto gira pelo ar, lançando fogo para baixo. Ela nota que a velocidade deles dobrou. De cima, nosso garoto a elogia, mas comenta que ainda precisa ajustar sua frequência cardíaca. Dentro da sala de gravidade S-26, Xia salta facilmente entre esferas flutuantes, rindo que já está acostumada à falta de peso e chamando aquilo de fácil. Ela abre os braços e ativa sua barreira psíquica enquanto mais esferas avançam, gritando para que tragam mais. Enquanto o herói observa da sala de controle, ele comenta que 6 esferas são fáceis demais. Ignorando os protestos de Xia, ele aumenta o desafio de 6 para 40 esferas. Num instante, dezenas de esferas inundam a câmara, colidindo com sua barreira enquanto ela luta para contê-las. Ele diz para ela reunir toda a força acima da cabeça e liberar num único impulso. Gritando enquanto as esferas enormes esmagam sua barreira, Dia empurra com toda sua força até que seu poder psíquico explode e se expande. A força para todas as esferas no ar, e o teste registra seu sucesso. Ofegante, ela sorri amplamente, vangloriando-se de ser um gênio. De cima, nosso protagonista pensa que ela realmente merece o título de rainha psíquica, e já é uma das ases da equipe. Enquanto isso, no percurso de obstáculos S-73, explosões ecoam pela câmara enquanto a forma de raposa gigante do poder de Lei Jun avança em seu teste. Ele se move cautelosamente enquanto murmura instruções para si mesmo, mas a besta das sombras avança de repente, e o força a entrar em pânico e gritar para recuar. As plataformas explodem em reações em cadeia enquanto o treinamento sai do controle até que a raposa cai e desaparece. Exausto, Shun cai de joelhos. Nosso garoto se aproxima e lembra que ele melhorou.
controle durando 3 minutos completos. Shigun insiste que 3 minutos é muito pouco, que com tão pouco tempo, a sobrevivência é impossível. O herói responde que até 3 segundos de controle podem decidir uma batalha se o poder em si for devastador. E estende a mão declarando que Shujun também passou no teste. Fora da fortaleza, Luang reúne todos e anuncia que o treinamento terminou oficialmente. Depois, diz para descansarem. Xia se espreguiça animada, dizendo que quer lutar contra pessoas reais de novo. Enquanto Ling Yu e Shun reclamam pensando nos deveres de casa que os aguardam, nosso protagonista planeia usar os próximos 3 dias para ficar mais forte antes do início do mundo das sombras de nível catástrofe. Luang está deitado dormindo quando o telefone toca, e ele atende preguiçosamente, apenas para ser repreendido pela irmã, furiosa com o que ele fez ontem. Ela grita que nunca mais vai deixá-lo cobrir seus turnos, perguntando por que ele se meteu no trabalho de todo mundo. Nosso protagonista apenas ri, dizendo que não tinha nada melhor para fazer. Ela o chama de bastardo com raiva e avisa para nunca aparecer no local de trabalho dela novamente antes de desligar. Suspirando, ele murmura que sua irmã nunca está satisfeita. O garoto se estica na cama quando outra notificação aparece. Uma mensagem de Talmon o lembra do acordo sobre o dever de casa e ele recusa no início, dizendo que precisa subir de nível nos mundos das sombras. Ela insiste, lembrando do acordo. Então ele finalmente aceita, dizendo para ela vir junto e combinar as 2 tarefas. Com 48 horas restantes, ele decide upar. Naquela noite, na entrada de um mundo das sombras grau C chamado Cidade Velha Abandonada, ele caminha com Talmon. Luang pergunta se ela não está curiosa, já que ele conhece a localização de um mundo raro próximo da casa dela, mas ela descarta, preocupada apenas com o dever de casa. De repente, um grupo de figuras se aproxima, enquanto uivos de lobisomem ecoam, transformando-se em bestas e rugindo. Tal ofega de medo ao perceber com o que estão lidando, e quando um avança, nosso garoto ativa calmamente sua habilidade de congelamento e corta o corpo da criatura. Ele pede suporte, exigindo 2 buffs, aumento de ataque de atributo prata e bênção sagrada, e ela concorda. Ela hesita perguntando se ele consegue lidar sozinho, mas ele sorri, dizendo que é moleza. Com agilidade aumentada, ele corta os lobos com golpes precisos. Tal percebe que seu poder de ataque e velocidade de nível aumentaram enormemente com os buffs dela, e cada inimigo derrotado concede 5 vezes mais experiência. Furiosa, ela o acusa de mentir e arrastá-la para o mundo das sombras só para farmar XP, mas ele nega tê-la enganado, dizendo que também pretende ajudar com o dever de casa, e que ela pode perguntar agora. Ela faz uma pergunta exigindo explicação, mas ele diz para ela resolver sozinha. Frustrada, Tal o chama de mentiroso de novo, mas ainda assim fornece buffs de aceleração quando ele pede. O corpo dele começa a brilhar com poder sagrado reforçado. Depois de limpar a área, nosso protagonista para na beira de um penhasco, com vista para um grupo de figuras encapuzadas abaixo. Ele diz que chegaram, e explica que os magos esqueleto dão mais experiência que os lobisomens, permitindo que ele suba mais rápido. Ela pergunta seu objetivo, e ele responde nível 21. Chocada, ela o alerta que quanto mais alto o nível, mais tempo leva, perguntando se ele pretende ficar ali 1 semana. Ele responde que tem apenas 24 horas. Ela diz que é impossível, e insiste que ninguém upa tão rápido, que levaria pelo menos 1 semana. Ignorando a descrença, ele pede 3 buffs, bênção sagrada, ataque de atributo luz e velocidade elétrica. Tal franze o senho, percebendo que ele esqueceu o dever de casa dela, e reclama que não conseguiu resolver apesar de tentar muito, pedindo ajuda. Luong promete responder imediatamente, enquanto salta do penhasco, antes que ela possa reagir. Ele pousa entre os magos esqueleto, e enquanto a magia dele se acumula, sua lâmina corta os feixes que vêm em sua direção. Ele destrói um deles e balança a espada em um arco amplo, cortando vários inimigos. Os esqueletos contra-atacam com ondas de magia violeta, mas ele avança, atacando de novo e rompendo a formação deles. Ele corre pelo campo, enquanto feixes de energia cortam os magos, então salta alto e desce com um golpe limpo, que atravessa as defesas. Seu nível sobe de 15 para 16. Tal o encara, achando que ele está mentindo de novo, e o acusa de fugir do dever de casa. Ele grita para ela olhar para o penhasco, e ela nota fórmulas azuis brilhantes gravadas na parede. Percebendo o que ele fez, ela grita, chamando-o de esquifito. Luong está sobre a pilha de magos esqueleto derrotados quando o sistema anuncia sua subida para o nível 17. Ele diz a Tal que conseguir experiência ali só ficará mais difícil, e a pressiona para seguirem. Ela protesta, dizendo que o chefe final ainda está vivo, embora derrotá-lo não vá o aproximar do nível 21. Nosso protagonista só responde que ela entenderá logo, e pede 2 buffs de movimento. Irritada, ela recusa no início, lembrando que está ali pelo dever de casa, não para ser usada. Eles chegam a Headless, um cemitério cheio de crânios e árvores retorcidas. Tal continua digitando em seu dispositivo enquanto resolve um problema, lendo em voz alta enquanto caminham. De repente, ele manda ela se calar e a puxa atrás de uma lápide quando uma enorme criatura aparece. O general esqueleto sem cabeça surge, o chefe desse lugar. Calmamente, nosso garoto pede 5 buffs, bênção sagrada, silêncio da luz, fúria da noite, vórtice de energia e ritmo do trovão. Ela fica paralisada, reconhecendo o chefe da cidade velha abandonada. Sem escolha, ela lança os buffs, o esforço deixando-a exausta, enquanto relâmpagos percorrem o corpo dele e sua espada brilha. Ele apenas responde que retribuirá o esforço dela 100 vezes no futuro.
Ela avisa freneticamente que nem 100 buffs fariam ele parecer com um igual ao chefe, e que o único toque vai matá-lo. Ele corre à frente, dizendo para ela focar no dever de casa. O chefe ergue sua lança flamejante, declarando que todos os invasores terão suas almas aprisionadas para sempre, e o cavalo avança enquanto as armas colidem em faíscas. Tao observa nervosa, achando impossível Luong vencer. Nosso protagonista sorri com desdém, provocando o cavaleiro por não ter acertado um único golpe. Ela percebe que ele está o provocando de propósito, e fica chocada com sua imprudência. O chefe ruge, invocando um espectro sombrio que cai no chão com violência. Ele desvia rapidamente enquanto detritos e crânios voam. Tao estreita os olhos, percebendo sua verdadeira intenção. Ele não está tentando derrotar o chefe diretamente. Ele está usando o chefe. Enquanto salta pela arena, ele desafia o cavaleiro ao acompanhá-lo, atraindo-o para uma perseguição. A criatura blindada avança sem pensar, e se prende em uma fenda estreita entre duas rochas. Tao percebe que ele o prendeu de propósito, e o chama de desprezível. Ele ordena que ela lance pilar de fogo. Hesitante, ela obedece, invocando uma coluna gigantesca de chamas. Exausta, avisa que vai queimá-lo também se o companheiro final não valer a pena. Quando termina, ela diz que ele só a usou para pegar o abate, e o chama de desprezível. Ele responde que nada é desprezível na guerra, enquanto ela diz que finalmente acabaram. Mas Luong diz que ainda é cedo demais para pensar em sair, e avança novamente, enquanto o sistema anuncia sua subida ao nível 19. Tao ri dizendo que ele estragou tudo dessa vez, pois o chefe está morto e eles serão transportados antes que ele alcance o nível 21. Calmamente, ele pergunta se ela ouviu alguma notificação de conclusão. Ela congela ao perceber que nenhuma foi anunciada. De repente, o cavaleiro revive em chamas púrpuras intensas. Ela entra em pânico, perguntando como isso é possível. Então percebe que o protagonista usou a semente encantada de luz dela para forçar a ressurreição. Chocada, ela observa enquanto ele mergulha de volta no combate. O machado gigante do chefe desce, mas ele contra-ataca com golpes dourados. Após uma série de golpes precisos, sua lâmina atravessa o núcleo do monstro. O sistema declara que o chefe final da cidade velha abandonada foi derrotado, e um aviso segue. Eles serão transportados de volta em 1 minuto. Tao suspira aliviada, dizendo que finalmente acabou. Enquanto Luong permanece calmo, um escudo radiante se materializa em sua mão, o escudo de proteção de Hank S. Ela fica de olhos arregalados, chocada por ele ter conseguido um drop tão raro, e o acusa de tratar o mundo das sombras como sua caixa de loot pessoal. Ele explica que agora alcançou o nível 21, suficiente para equipar o escudo, e com isso, a taxa de sobrevivência dos membros da guilda em um mundo de nível catástrofe aumentará em pelo menos 20%. Ele se vira e diz que é hora de deixar aquele mundo. Com apenas 24 horas restantes antes do início forçado do mundo das sombras de nível catástrofe, uma grande arena ruge enquanto 2 lutadores se enfrentam diante de milhares de espectadores. Um guerreiro tropeça e admite derrota, e sua oponente, Lu Xuer, aplica o golpe final. O anunciador declara sua 17ª vitória consecutiva, um milagre que restaurou o status da família Lu entre as 4 famílias gloriosas da Europa. Ela recebe outra mensagem de Luong, mas a ignora, murmurando que não gosta de mentirosos. Em outro lugar, um esquadrão de homens armados termina de carregar armas quando o líder ordena que tudo esteja pronto, declarando que a missão de hoje é crítica. Xiao Haiyan lança um lançador de granadas contra invasores, gritando que eles pagarão por roubar suas coisas. A explosão sacode a sala, mas ele murmura amargamente que golpistas sempre miram nos idosos e jura que não cairá em nenhum truque novamente. Ao mesmo tempo, uma apresentação começa enquanto Annie apresenta os nanorobôs médicos de 5ª geração de sua empresa, explicando suas inovações para idosos, trabalhadores noturnos e pessoas que vivem sozinhas. Antes de continuar, ela repentinamente aponta para alguém na plateia e ordena aos seguranças que o removam. É nosso garoto, e os guardas o arrastam enquanto ele protesta alto. Um observador se pergunta por que a presidente sempre reconhece esse mesmo esquisito imediatamente, e se seus encontros repetidos com ele estão começando a afetá-la? A contagem regressiva cai até restarem apenas 3 horas antes do início do mundo das sombras de nível catástrofe. Nosso protagonista reúne os membros de sua guilda em uma chamada de vídeo, seu rosto cansado de uma conferência de imprensa. Tao mexe no celular até ele a repreendê-la, avisando que o que está prestes a dizer pode determinar a sobrevivência deles. Ele explica que tem 3 horas antes de serem transportados à força para o mundo das sombras aleatório. No melhor cenário, pode ser nível catástrofe, B, mais provavelmente A, e se tiverem azar, até mesmo S-Rank. Choque se espalha pelo grupo ao imaginarem o perigo. Ele estabelece regras rígidas, dizendo que nunca devem se afastarem mais de 50 metros dele e sempre ficarem alertas fora das zonas seguras designadas. Quando perguntam sobre os 3 membros ausentes, ele diz que o destino ainda não os reuniu. Tao faz bico e o chama de velho horrível, e ele responde que uma criança não deve se meter no que não lhe diz respeito. Xiao Haiyan observa uma foto antiga de sua unidade enquanto o último minuto antes do transporte chega. Ele verifica sua tela e percebe que entrou na guilda Breaking Dawn. Praguejando sua idade, admite que erros ficam mais fáceis com os anos. Em outro lugar, Luo encara sua notificação em descrença, percebendo que também foi puxada para a guilda. Em um escritório no alto de um arranha-céus, Ana franze o senho quando sua mensagem aparece e deduz rapidamente que Luong hackeou o próprio sistema do mundo das sombras, vinculando-a à força a Breaking Dawn. A contagem regressiva corre para 10 segundos, enquanto Tao grita com ele por ser malvado, apontando que ninguém pode sair de uma guilda durante 5 minutos após entrar.
Ele apenas sorri levemente e agradece o elogio enquanto os números caem para 8 segundos. Nosso protagonista permanece firme e anuncia que a transferência forçada está prestes a começar, pedindo que todos se preparem. Os números descem até 1 e depois 0, e ele promete trazê-los todos de volta vivos desta vez. A luz envolve Tao, Shujun, Lingyu, Luer, Ana, Xiao, Hai, Shan e Shaya. Quando cada um é puxado para o mesmo mundo, eles chegam juntos com as armas prontas. Luo repreende-o por arrastá-los com truques tão baixos. Enquanto Xiao resmunga ao ver rostos familiares, Ana os corta dizendo para focarem à frente, enquanto o mundo das sombras de nível catástrofe se revela. O grupo se materializa acima de uma cidade destruída, metade em chamas e metade congelada em gelo. Shun observa perguntando que lugar é aquele. Ana explica que é o mundo das sombras de nível catástrofe S-Rank, conhecido como a capital do gelo e fogo. Lendas falavam dele, embora poucos acreditassem que fosse real. Long explica mais, dizendo que no centro fica o Anel da Morte, com um lado de gelo e outro de fogo, e que o anel se expande constantemente. Quando toda a cidade for consumida, o próprio mundo colapsará. Ele diz que é por isso que reuniu todos a qualquer custo, porque a capital do gelo e fogo é famosa como o mundo das sombras da morte certa. O Anel da Morte se expande ainda mais, seu lado congelado cobrindo prédios de gelo, enquanto seu lado flamejante devora as ruas em fogo. Alguns fogem em motocicletas ou caminhões. Outros deixam seus companheiros para trás em pânico. Nosso protagonista comenta que muitos entraram neste mundo, mas quanto mais correm para fugir, mais a morte os persegue. Ana diz que eles ainda não podem perder a esperança. Quando lhe perguntam sobre um plano, ele explica que o primeiro passo é descobrir a origem do mundo. Ele se lembra da capital de gelo e fogo, antes uma cidade próspera e de alta tecnologia que foi destruída por seu próprio criador, um inventor chamado Steelheart. O homem alterava constantemente seu corpo com máquinas, e ao tentar se fundir com um chip de energia suprema, ele perdeu o controle. Seu corpo instável liberou fogo e gelo que consumiram a cidade e formaram um mundo sombrio catastrófico. Xia acrescenta que a única maneira de acabar com essa crise é derrotando o próprio Steelheart. Ela insiste para saber sua localização, e Luang responde que Steelheart espera bem no núcleo do Anel da Morte. Xin afirma que é impossível se aproximar do círculo flamejante de gelo e fogo, mas o garoto diz que não há outra opção. Lu Hei se recusa a confiar nele e declara que tem seu próprio plano. Quando ela se vira para partir com Anya, alguém segura seu ombro e a impede. Ela tenta se soltar, mas o novato bloqueia seu caminho declarando que ninguém pode se afastar mais de 50 metros dele neste mundo sombrio. Furiosa, ela exige uma razão, mas ele insiste que é a única forma de garantir a sobrevivência. Quando ela ameaça ir embora de qualquer forma, ele avisa que a derrubará e a arrastará consigo se for preciso. Lu Xua empunha sua lâmina, jurando que não será menosprezada, e ele responde que nunca a subestimou, mas não pode se dar ao luxo de perdê-la. Ana se coloca entre os dois, ordenando que parem. Ela diz que lutar entre si só os condenará mais rápido. Por enquanto, devem seguir Luang para dentro do círculo de gelo e fogo. Lu concorda com relutância, enquanto Ana resmunga que o responsabilizará se ele estiver desperdiçando o tempo deles. Tao senta tocando no celular dizendo que está se divertindo. Ela pergunta por que Jiao Haishan está bebendo, e ele ri, gritando que é hora de lutar. Nosso protagonista toma a dianteira, declarando que não permitirá que ninguém morra sob sua vigília, e o grupo o segue pelas ruas em chamas. Ana questiona por que ele escolheu a zona de fogo, em vez da de gelo, e ele explica que o terreno congelado atrasaria demais seus passos para manter todos seguros. Embora as chamas sejam severas, ainda são um caminho mais seguro. Enquanto o calor aumenta, figuras mumificadas rastejam para fora do fogo. O herói diz aos outros para descansarem e garante que tem seus métodos. Então, ele desembainha suas lâminas e avança pelo inferno. Ele abate as múmias flamejantes e chips estranhos caem de seus corpos. Ana examina um e percebe que é um chip repelente de fogo, prova de que os monstros foram criados por tecnologia. Ela explica que com esses chips, eles podem atravessar as chamas com segurança, mas apenas por 3 minutos por vez. Luang calcula rapidamente que o Anel da Morte se expande a cada 30 minutos, e após 4 expansões, o mundo entrará em colapso. Tao aponta que isso deixa apenas 2 horas, e que para 8 pessoas sobreviverem, serão necessários 320 chips. Ela murmura que é cruel fazer uma criança trabalhar, mas ele diz para parar de brincadeira. Mais monstros aparecem repentinamente do fogo, e Lu avisa todos para ficarem atentos. Nosso protagonista chama Tao para um buff de grupo. Ela concorda, ergue seu cajado e começa a canalizar magia de suporte. Enquanto a equipe se prepara, o grupo avança sob os buffs luminosos de Tao. Joe rude que apenas a bebida dos fortes pertencem às batalhas. As criaturas mumificadas avançam, mas a equipe revida com força. Anya corta um caminho limpo. Lu Xue luta ao lado dela com lâminas cintilantes, e Ling Yu pergunta qual é o próximo alvo, chamando a mestra da guilda pelo título. Ela dilacera inimigos e joga seus restos no fogo. A equipe avança mais fundo na zona ardente, sua coordenação melhorando a cada golpe. Xin treme, e Xiao alerta severamente para não perder o controle. O garoto corta mais inimigos e lembra a todos que faltam apenas 15 minutos até a próxima expansão do Anel da Morte. E quando isso acontecer, os monstros que dropam chips desaparecerão, substituídos por criaturas mais fortes. Ele os incentiva a se apressarem. Restando 6 minutos, o cansaço aparece nos rostos. Ele pergunta quantos chips faltam, e a resposta vem, mais 30. Mas o tempo está acabando. Sem hesitar, o herói tira um orbe brilhante. A iskra cristalina,
um item Rank C que atrai monstros. Ele o lança pra frente, declarando que trarão os inimigos até eles e terminarão antes que a expansão os alcance. Uma sombra colossal surge entre as chamas, e nosso protagonista se prepara para enfrentá-la. Do fogo, emerge um corpo de leão fundido a um rosto humano, rugindo tão alto que o chão treme. É a esfinge artificial. Luong diz com certeza que o último lote de chips repelentes de fogo chegou, e insinua que há mais recompensas a conquistar. A esfinge golpeia o solo com toda a força, e Luong chama Xia para atacar. Ela avança, concentrando sua energia enquanto estilhaços de gelo se espalham de sua arma. Com seu poder em ascensão, ela se ergue no ar e vários veículos ao redor se levantam também, puxados pela técnica. Ela direciona o ataque, e quando grita o sinal, os carros despencam diretamente sobre a esfinge, engolindo-a em fogo e fumaça, enquanto seu rugido cresce. Luong se eleva alto no céu, então desce com sua habilidade suprema, cortando diretamente o corpo da criatura. O golpe atravessa, estilhaços voam, e uma notificação de loot pisca, confirmando os chips conquistados. A equipe se recompõe no calor abrasador, enquanto nosso protagonista sorri, falando calmamente. Ele entrega a Luons um anel recém-dropado, e ela cora, envergonhada pelo gesto, enquanto ele explica seu uso prático. Ela aceita com relutância. Assassinos da névoa negra surgem de repente acima. Seu líder segura Ling Yu como refém, exigindo os chips repelentes de fogo e ameaçando sua vida caso resistam. Liu exige saber quem são, e Ling Yu responde que eles estão entre os 10 melhores do submundo. O garoto ordena que Ana lhe entregue todos os chips, então avança e pergunta ao líder se Ling Yu será libertada quando ele entregar tudo. O homem o avisa para não tentar nada, pois seus homens estão por toda parte. O herói reconhece a reputação da névoa negra, mas oferece que verifiquem os itens primeiro. O líder mascarado exige que os joguem imediatamente. Luong faz uma contagem calma antes de dar o comando. Ele esmaga o chip na mão, e seus aliados percebem na hora que aquilo era o sinal, e esmagando os seus também. Energia luminosa os envolve enquanto o círculo da morte se expande. Os inimigos entram em pânico e gritam por ajuda, mas um por um, caem. Ling Yu avança com uma barreira brilhante enquanto os assassinos presos queimam no fogo que se espalha. Tao grita surpresa ao ver o escudo protetor ativo. Percebendo que a garota havia sido marcada muito antes, o poder permite que ela compartilhe imunidade ao fogo diretamente. Ana observa, abalada pela previsão desse movimento. O protagonista chama todos para segui-lo, declarando que os guiará mais fundo no verdadeiro mundo da morte. Guiado por ele, o grupo avança enquanto Shujin o elogia por liderá-los com facilidade até mesmo naquele terreno devastado. Ele explica que, ao longo de 3.000 anos, reuniu informações, incluindo o mapa completo do mundo sombrio. Loa apenas observa friamente. Xia percebe sua desconfiança enquanto Tao murmura que, apesar do chefe ser forte, sua natureza ardilosa o torna difícil de confiar. De repente, Shujin aponta à frente, avistando um grupo de sobreviventes com trajes resistentes ao calor. Xia elogia o equipamento deles, mas Xiao acrescenta que não vai durar muito. Ana se pergunta se deveriam cooperar, já que seu grupo possui chips extras repelentes de fogo. Luong permanece em silêncio, avaliando as escolhas. À medida que avançam, Luon Sui se enrijece quando sombras gigantes sobem à distância. Ele silencia o grupo e sinaliza para ficarem quietos, enquanto as figuras colossais se erguem diante deles. A patrulha do apocalipse paira sobre o grupo quando soldados com trajes protetores entram em pânico e disparam desesperadamente. As balas atingem os alvos, mas a figura colossal mal reage. Um soldado mira e grita que irá matá-la. O disparo acerta, mas quando a fumaça se dissipa, a criatura continua firme. Mais seres gigantes avançam e atacam com força devastadora. Xiao observa chocada, enquanto os outros murmuram com medo. O garoto corta mais inimigos e lembra a todos que faltam apenas 15 minutos até a próxima expansão do Anel da Morte. E quando isso acontecer, os monstros que dropam chips desaparecerão, substituídos por criaturas mais fortes. Ele os incentiva a se apressarem. Restando 6 minutos, o cansaço aparece nos rostos. Ele pergunta quantos chips faltam, e a resposta vem, mais 30, mas o tempo está acabando. Sem hesitar, o herói tira um orbe brilhante, a isca cristalina, um item rank C que atrai monstros. Ele o lança para frente, declarando que trarão os inimigos até eles e terminarão antes que a expansão os alcance. Uma sombra colossal surge entre as chamas, e nosso protagonista se prepara para enfrentá-la. Do fogo emerge um corpo de leão fundido a um rosto humano, rugindo tão alto que o chão treme. É a esfinge artificial. Luong diz com certeza que o último lote de chips repelentes de fogo chegou e insinua que há mais recompensas a conquistar. A esfinge golpeia o solo com toda a força, e Luong chama Xia para atacar. Ela avança, concentrando sua energia, enquanto estilhaços de gelo se espalham de sua arma. Com seu poder em ascensão, ela se ergue no ar e vários veículos ao redor se levantam também, puxados pela técnica. Ela direciona o ataque, e quando grita o sinal, os carros despencam diretamente sobre a esfinge, engolindo-a em fogo e fumaça enquanto seu rugido cresce. Luong se eleva alto no céu, então desce com sua habilidade suprema, cortando diretamente o corpo da criatura. O golpe atravessa, estilhaços voam, e uma notificação de loot pisca, confirmando os chips conquistados. A equipe se recompõe no calor abrasador enquanto nosso protagonista sorri, falando calmamente. Ele entrega a Luong um anel recém-dropado, e ela cora, envergonhada pelo gesto, enquanto ele explica seu uso prático. Ela aceita com relutância. Assassinos da névoa negra surgem de repente acima. Seu líder segura Ling Yu como refém, exigindo os chips repelentes de fogo e ameaçando a sua vida caso resistam. Lui exige saber quem são, e Ling Yu responde que eles estão entre os 10 melhores do submundo. O garoto ordena que Ana lhe entregue todos os chips, então avança e pergunta ao líder se Ling Yu será libertada quando ele entregar tudo. O homem o avisa para não tentar nada, pois seus homens estão por toda parte. O herói reconhece a reputação da névoa negra, mas oferece que verifiquem os itens primeiro. O líder mascarado exige que os joguem imediatamente. Luong faz uma contagem calma antes de dar o comando. Ele esmaga o chip na mão, e seus aliados percebem na hora que aquilo era o sinal, esmagando os seus também. Energia luminosa os envolve enquanto o círculo da morte se expande. Os inimigos entram em pânico e gritam por ajuda, mas um por um caem.
Ling Yu avança com uma barreira brilhante enquanto os assassinos presos queimam no fogo que se espalha. Tao grita surpresa ao ver o escudo protetor ativo. Percebendo que a garota havia sido marcada muito antes, o poder permite que ela compartilhe imunidade ao fogo diretamente. Ana observa, abalada pela previsão desse movimento. O protagonista chama todos para segui-lo, declarando que os guiará mais fundo no verdadeiro mundo da morte. Guiado por ele, o grupo avança, enquanto Shujin o elogia por liderá-los com facilidade mesmo naquele terreno devastado. Ele explica que ao longo de 3.000 anos, reuniu informações, incluindo um mapa completo do submundo. Luei apenas observa friamente. Xia percebe sua desconfiança, enquanto Tao murmura que apesar do chefe ser forte, sua natureza ardilosa torna-o difícil de confiar. De repente, Shujin aponta à frente, avistando um grupo de sobreviventes com trajes resistentes ao calor. Xia elogia o equipamento deles, mas Xiao acrescenta que não vai durar muito. Ana se pergunta se deveriam cooperar, já que seu grupo possui chips extras repelentes de fogo. Luong permanece em silêncio, avaliando as escolhas. À medida que avançam, Luei Suai se enrijece quando sombras gigantes sobem à distância. Ele silencia o grupo e sinaliza para ficarem quietos, enquanto as figuras colossais se erguem diante deles. A patrulha do Apocalipse paira sobre o grupo quando soldados com trajes protetores entram em pânico e disparam desesperadamente. As balas atingem seus alvos, mas quando a fumaça se dissipa, a criatura continua firme. Mais seres gigantes avançam e atacam com força devastadora. Xia observa, chocada com o que vai acontecer. O grupo treme ao perceber que não há escapatória para frente. E atrás deles, os 3 gigantes já estão de pé, não deixando caminho para voltar. Ainda assim, nosso protagonista dá um passo à frente e declara firmemente que não deixará nenhum deles morrer. Os gigantes avançam pelas chamas enquanto o grupo sobe às pressas, seguindo seu líder. A confusão aumenta enquanto se perguntam por que estão subindo mais alto quando o perigo está se aproximando. Mas Ana murmura que devem confiar nos instintos dele. Na escada, Tao tropeça e grita de dor, mas Luoso rapidamente a levanta e ordena que todos continuem se movendo. Finalmente, eles alcançam um portão reforçado no interior da estrutura, onde as chamas enfraquecem. O piso construído com materiais que evitam o colapso. Luong declara que este é o centro de defesa da cidade, onde o sistema de comando está. Luoso argumenta que se esconder não fará diferença quando a equipe de patrulha do Apocalipse chegar. Mas nosso garoto o interrompe, dizendo firmemente que isso não é se esconder, é sobrevivência. Ele coloca a mão no portão e uma chave holográfica aparece, destravando a porta. Anya pergunta como ele poderia saber disso, e já diz que o chefe deles sabe tudo. Dentro do centro de defesa, o grupo encara os enormes sistemas de controle enquanto nosso protagonista opera o console. Do lado de fora, a patrulha do Apocalipse surge, com os olhos fixos na fortaleza. Shijun percebe alguém em pé sobre um dos gigantes, segurando algo na mão. Yana explica que são cristais marionete, consumíveis raros de ranking S, que permitem controle total sobre seres do tipo fantoche. O inimigo os usa para controlar a patrulha do Apocalipse. O grupo percebe que não são monstros irracionais, mas armas controladas pelo homem mascarado de antes, e que não vão parar até que a vingança por seus mortos seja feita. Luong garante que a fortaleza pode se transformar em uma fortaleza mecânica que os gigantes não podem quebrar. Ele então chama Tao à frente e diz para ela seguir suas instruções cuidadosamente. Ela protesta sobrecarregada, mas ele insiste que ela consegue. Do lado de fora, membros da guilda inimiga se reúnem com seu líder, segurando um cristal brilhante e jurando fazer os novatos pagarem por matarem o vice-líder da guilda. Vapor escapa enquanto o mecanismo ativa. E do lado de fora, o líder mascarado observa em choque, percebendo tarde demais o que está por vir. Uma névoa espessa jorra cegando os gigantes Anubis. Nosso protagonista entra na névoa e ordena que Tao mantenha o nevoeiro, declarando que agora é sua vez. Na cortina de fumaça, ele corre entre os gigantes golpeando com precisão e forçando-os para trás antes que possam reagir. Luong salta enquanto o líder mascarado rosna, apertando o cristal enquanto acusa o grupo de um ataque covarde e jura morte a todos. Com um rugido, ele brandindo sua arma, libera sua habilidade suprema, a foice do julgamento, mirando diretamente no nosso garoto. A foice despenca, mas uma barreira dourada explode ao redor dele. O escudo de proteção, deixando o inimigo boquiaberto de incredulidade. Ele não consegue compreender como um desperto de nível 20 sem classe poderia bloquear um golpe de execução de nível 40. Calmamente, Luong explica que o escudo anula qualquer ataque abaixo do nível 50. Sem hesitar, ele avança. Lâminas gêmeas brilhando com precisão enquanto o mascarado cambaleia, seu aperto no cristal enfraquecendo. Tiros ecoam quando Ling Yu dispara seu rifle, derrubando inimigos um após o outro, enquanto o adversário luta para manter o controle. Com o timing perfeito, o herói aproveita o momento quando sua mão brilha, e ele assume o comando. De imediato, os gigantes do Apocalipse param, sua lealdade oscilando enquanto aguardam apenas sua próxima ordem. O grupo observa, alguns maravilhados com sua força. Mas ele anuncia que enfrentará o chefe final sozinho e que o resto deve ficar para trás. Lui protesta na hora, dizendo que é perigoso demais, mas ele olha para Ana e a encarrega de proteger Lu enquanto promete levar todos vivos para fora. Relutantes, eles concordam, sussurrando que talvez ele realmente consiga criar um milagre contra Steelheart. Zhao então promete que, se seu camarada voltar, eles beberão juntos. Restam apenas 30 minutos antes da expansão final. Neve e gelo se espalham pela cidade, cobrindo prédios, carros e ruas sobre uma crosta congelada. No topo de um prédio, sobreviventes se agacham em silêncio, enquanto unidades mecânicas patrulham os céus. Mas quando uma garota se inclina demais, tiros descem imediatamente. Dezenas de drones blindados surgem com propulsores em brasa enquanto vasculham um distrito congelado, avançando em direção ao centro do Anel da Morte, onde fogo e gelo colidem em ondas violentas. De seu esconderijo, 3 sobreviventes encaram o céu em desespero.
Mais de 100 membros da Arca entraram nesse mundo, mas agora apenas 3 restam. Um sussurra para a irmã Lin, perguntando o que devem fazer. Ela admite ter subestimado o terror de Steelheart, pois apenas seus robôs produzidos em massa eliminaram quase todos, e seu corpo principal sequer apareceu. Outro insiste que não é culpa dela, mas todos sabem que continuar lutando significa morte certa. Alguém murmura que apenas um ainda pode ter chance contra Steelheart. E com a expansão final tão próxima, eles se conformam dizendo que já tentaram o máximo e que o apocalipse não pode ser impedido. De repente, o chão treme quando unidades da patrulha do apocalipse se reúnem perto da torre, deixando os sobreviventes confusos. Eles temem que Steelheart esteja prestes a eliminar os últimos despertos, mas em vez disso, os guardiões gigantes colidem com o exército mecânico dele. Explosões iluminam o céu enquanto enxames de máquinas lutam contra os figuras colossais. A cada golpe dos guardiões, máquinas voam em pedaços. De seu esconderijo, os 3 percebem que a maré está virando. Embora quase 2/3 dos patrulheiros tenham sido perdidos, os robôs produzidos em massa estão destruídos. Eles se perguntam como o nosso garoto se tornou tão poderoso em tão pouco tempo. Ele mal era nível 10 e agora comanda esse tipo de força. Um sussurra que ele ainda é apenas nível 21, um novato ousando enfrentar o próprio Steelheart. Os gigantes avançam em direção à torre, enquanto dentro da sala de controle seus aliados observam. A batalha final está prestes a começar, e eles se unem dizendo ao chefe que ele consegue. Os gigantes controlados marcham em formação enquanto nosso protagonista os conduz até a base da Torre Celestial, ordenando que ataquem sua fundação e derrubem Steelheart. Eles obedecem, suas armas detonando a base enquanto explosões rasgam os andares inferiores, até que a torre começa a desmoronar. A câmara de Steelheart explode e seu corpo aprimorado emerge dos destroços, olhos em fama. Ele ruge pela interrupção, declarando que mortais fracos não têm direito de impedir sua evolução, e seu grito sacode o campo de batalha, enquanto ele jura matar todos. O cronômetro continua caindo, restando apenas 10 minutos antes da expansão final. Um gigante balança seu machado dourado, forçando o Steelheart a desviar bruscamente enquanto seus propulsores inflam. Mesmo assim, a lâmina passa perto e, rosnando, ele soca o peito do gigante, derrubando-o no chão. Seus golpes fazem outros cambalearem. Ainda assim, mais gigantes avançam com ataques implacáveis. De repente, uma barreira cintilante surge ao redor dele, absorvendo a tempestade de golpes. Ele ri friamente, zombando deles enquanto levanta o braço para liberar uma tempestade de energia ardente, prometendo mostrar o que é afogar-se em poder de fogo. Seu escudo energético repele todos os golpes da patrulha do apocalipse, com ataques combinados batendo inutilmente contra ele. Guardiões caem, mas um ergue seu martelo gigantesco e o golpeia com força. O vilão bloqueia e ri novamente enquanto a onda de choque explode ao redor. Pela fumaça, Luong atinge com força precisa, passando pelo campo cintilante. Os olhos de Steelheart se arregalam ao perceber algo errado, pois o ataque vibra de modo anormal e corta onde força bruta falha. Com um rugido final, nosso garoto anuncia sua técnica, corte de partículas por vibração de alta frequência. E a lâmina despedaça o campo protetor, rasgando as defesas do inimigo enquanto a verdadeira batalha começa. Espectadores sussurram em incredulidade, imaginando como ele obteve tal habilidade. Circuitos faíscam pelo corpo de Steelheart. Mas o protagonista responde que, se ele odeia ataques furtivos, então ele o enfrentará de frente. Ele ergue um escudo impregnado de poder e ativa sua habilidade. Atração super eletromagnética são vezes, puxando-o e forçando-o ao combate corpo a corpo. O tirano máquina resiste com um grito, dizendo que veio preparado. E Luong diz que o escudo de armamento contra-ataca a atração magnética, pois foi ajustado para repelir frequências como essa. Arcos elétricos giram enquanto Steelheart berra e libera sua técnica, explosão de tempestade de arco elétrico. Relâmpagos vermelhos e azuis colidem em uma tempestade destrutiva enquanto seus poderes se chocam. Zombando através da tempestade, ele provoca a fraqueza de cada golpe. Mas nosso protagonista ergue um dedo ao céu e promete um último presente. Um brilho explode acima enquanto o ar treme e canhões orbitais se alinham. O cyborg olha para cima vendo miras mortais se formando do céu antes que feixes desçam. O impacto lança o chão, rasgando seu corpo. Ainda assim, seus sistemas rugem de volta. Energia de recuperação aumenta enquanto ele ativa a restauração corporal total. Quando a poeira se dissipa, Luong ainda está de pé, intacto. Os arcos flamejantes do canhão estelar pairam acima, mostrando que a luta está longe do fim. Anéis vermelhos se espalham pela cidade em chamas e o pânico toma o grupo, pois Steelheart pode se restaurar infinitamente enquanto houver energia. Um cronômetro começa com apenas 1 minuto restante. O inimigo declara vitória, afirmando que o Anel da Morte engolirá toda a vida exceto a dele. Poder pulsando por seu corpo enquanto ele ruge que todos estão condenados. Nosso garoto permanece calmo, segurando um relicário brilhante que incubou no mundo das chamas e diz que agora é hora dele entrar em cena. Do céu desce uma forma gigantesca, o chefe uma vez selado em Black Ruined City, e espectadores ofegam ao perceber que este é seu trunfo oculto. Steelheart avança em fúria com seus jatos acesos, mas o colosso contra-ataca instantaneamente. Lâminas e canhões rasgam o ar e o dominam.
preso no bombardeio, a máquina grita. O cronômetro avança enquanto restam segundos, e ele se debate violentamente enquanto faíscas explodem de seu corpo falhando. A cidade treme sob os anéis flamejantes da expansão final, enquanto aliados assistem desesperados, orando para que o plano funcione. Luong dá a ordem e o colosso alado avança. Suas garras perfuram e prendem o núcleo. Com um puxão final, ele arranca a fonte de energia. Quando o cronômetro marca 3 segundos, Steelheart grita enquanto seu corpo colapsa antes que a contagem pare. A voz do sistema declara que o chefe final da capital de fogo e gelo foi derrotado. A luz envolve o campo de batalha enquanto os sobreviventes são marcados para transporte. Exaustos, tentam processar o que ocorreu. Percebendo que o colosso absorveu o núcleo de energia e se tornou ainda mais poderoso que Steelheart, nosso protagonista caminha com o relicário na mão, pensando que a vitória é apenas temporária, pois a próxima entrada forçada no mundo das sombras será uma verdadeira provação de morte. Para sua sobrevivência, ele sabe que deve pressioná-los mais e torná-los mais fortes, custe o que custar. Luong verifica sua tela de status, vendo que alcançou um nível 30, mas ainda sem ocupação definida. A recompensa por limpar a capital de gelo e fogo brilha diante dele, a espada de partículas de vibração de alta frequência, mas ele observa que recarregá-la poderia drenar toda a rede elétrica de uma cidade. Cansado de ajudar sua irmã, nosso garoto decide descansar sob a luz do sol, enquanto as ruas ao redor se enchem de casais comemorando o Dia dos Namorados. Um jovem zomba provocando sua namorada, rindo da visão de um cara sozinho sentado ali. De repente, a multidão se agita quando Lu aparece. Sussurros se espalham enquanto as pessoas a reconhecem como a solteira número 1 mais cobiçada, admirada até mais do que celebridades. Fãs vibram ao ver seu retorno repentino da Europa. Ignorando a atenção, ela caminha diretamente até nosso protagonista, deixando todos atônitos enquanto especulam suas intenções. Ela apenas estende uma sacola e diz que trouxe café quente, pedindo que ele beba antes que esfrie. A multidão se aproxima, alguns zombando ele como um vagabundo sortudo por receber café de Lu, enquanto outros dizem que ela está sendo apenas gentil. Ele não lhes dá atenção, apenas comenta que ela está atrasada. Ela senta ao lado dele e as pessoas ficam em choque pela proximidade entre eles. Nosso garoto toma um gole do café murmurando que se encontrar no mundo real é problemático, e ela pede desculpas, dizendo que não esperava por isso também. A multidão cresce, câmeras piscam. De repente, ele agarra seu pulso e a puxa, dizendo que vão a outro lugar, atravessando as ruas rapidamente. Fãs gritam acusações, chamando ele de sequestrador, e ele a leva para um beco, pressionando-a contra a parede enquanto os perseguidores passam correndo. Quando o barulho some, ele espreita e diz que eles se foram. Lu exige saber por que ele a puxou com tanta urgência, mas ele ignora e diz que ela entenderá logo, guiando-a enquanto dirige. Irritada, ela pergunta por que é ela quem está dirigindo, e ele admite calmamente que não tem carteira no mundo real. Ela segue as rotas dele, perguntando sobre o destino, e ele explica que é um encontro de colegas, pedindo que ela haja como sua namorada por um tempo. Chocada, ela protesta dizendo que nunca namorou, mas ele retruca dizendo que já. E quando ela pergunta se ele quer dizer em um dos incontáveis ciclos dele, ele confirma. Ele lhe oferece um acordo. Se ela interpretar o papel, ele corrigirá a falha na técnica dos 5 cortes consecutivos da família dela. Lu freia no farol vermelho e o encara, pedindo provas. Ele promete dar a solução quando ela cumprir a tarefa. Ele então pede para ela dizer que o perseguiu, implorou, e ele finalmente aceitou, pedindo que ela pratique ao menos uma vez. Corando, ela hesita, mas acaba concordando. Sentando-se ereta, pratica dizendo que se agarrou a ele sem vergonha até que ele aceitasse. 2 pedestres congelam ao vê-la dirigindo com o protagonista ao lado. Um xinga em descrença, enquanto o outro deixa o celular cair. O carro finalmente para diante de um enorme centro futurista. Lu acha que este é um encontro de colegas, mas ele revela que é o maior centro de troca de despertos da Ásia, onde itens do mundo da sombra são negociados e leilões são realizados. Ela se assusta, percebendo que ele só a trouxe porque sua identidade garante entrada. Ele provoca sua decepção, mas ela nega rapidamente. Dentro, murmúrios se espalham com a visão da deusa Luo andando com alguém ao seu lado. Pessoas sussurram, curiosas sobre quem ousa andar tão perto dela. Lun diz que está sem dinheiro e precisa que ela pague suas compras. Irritada, ela resmunga que nada de bom vem de segui-lo, mas concorda em ser sua patrocinadora por um dia. Ao redor, despertos encaram desconfiados o homem desconhecido ao lado de sua deusa. Dentro do movimentado centro de trocas dos despertos, vendedores anunciam mercadorias raras do mundo das sombras. Lun para em uma barraca e pega um cubo mágico azul brilhante. O vendedor ciborgue sorri e elogia seu bom olhar, dizendo que é o único cubo mágico mecânico de ranking A ali, valendo pelo menos 800 mil moedas de despertar. Ele oferece por 100 mil. Nosso garoto descarta como apenas um enfeite e caro demais. O vendedor insiste, baixando para 90 mil, e adiciona um detalhe: pagar 1000 moedas por uma chance de desbloquear o cubo, e se conseguir, é de graça. Lu entrega as moedas. Quando o protagonista pega o cubo, o vendedor avisa que não há reembolsos e se gaba que até especialistas nacionais falharam em resolvê-lo.
Lun gira calmamente, resolvendo-o em segundos. O quebra-cabeça explode na mão dele, o cubo se abre e o vendedor fica em choque, gritando que é a chave do tesouro de um mundo das sombras e vale tanto quanto um item ranking S. Desesperado, tenta pegar de volta, dizendo que não pode deixá-lo ir por apenas 1000 moedas. Nosso protagonista estreita os olhos e o acusa de trapaça. Espectadores intervêm, lembrando ao vendedor que a deusa Luo é quem paga, e só a palavra dela pode tirar sua licença na hora. Encurralado, o vendedor suando nega qualquer intento de enganar, mas Lun ignora, dizendo que tem coisas mais importantes a fazer, e segue olhando barracas. Ele observa armas e itens raros, apontando para uma adaga de grau B, custando 12.000 moedas, dizendo que quer também. Luigi resmunga que não consegue carregar mais nada enquanto ele continua empilhando coisas. Observadores zombam de como ela paga sem parar, chamando-a de tola, cega como amor. Irritada, Lu exige saber por que ele precisa de tantos itens, mas nosso garoto apenas diz que ela entenderá em breve. Antes que ela possa perguntar de novo, um homem de cabelo vermelho e espetado a cumprimenta com um sorriso, chamando-a de deusa Luo e a repreendendo por não informá-los de sua chegada. Ela franze a testa e pergunta quem ele é. O homem se apresenta como Wong Mang, vice-líder de toda a guilda, ladeado por subordinados vestidos de preto. Luo o dispensa bruscamente, dizendo que mal se lembra do líder dele, quanto mais dele. Irritado, Wong Mang questiona por que ela perde tempo com Lu Jiang e zomba de suas compras como nada além de lixo barato de rank B e C. Antes que ele possa terminar, Lu Jiang e nosso protagonista viram de costas, sem dizer uma palavra. Ele casualmente coloca um braço em volta da cintura dela enquanto saem juntos. Um anunciante então declara um leilão privado patrocinado por Luo, atordoando a multidão. Sussurros se espalham rapidamente, com pessoas zombando que ela deve estar cega de amor por um fracote, enquanto aqueles que o conheceram no mundo da sombra se perguntam silenciosamente sobre aquela palavra. O salão se enche de figuras influentes, líderes e vice-líderes de guildas. Luo sobe ao palco e apresenta 5 itens da coleção privada de Louis, começando com a adaga de grau B do Cavaleiro Turvo, que aumenta a chance crítica à noite. A plateia vaia, chamando-a de lixo inútil. Alguns saem furiosos, zombando dele por fazer perderem seu tempo. Até líderes de guilda o descartam. Nosso garoto fala calmamente, lembrando-os de que itens do mundo das sombras podem conter atributos ocultos. Ele declara que cada item deste leilão esconde atributos únicos. Céticos zombam e o acusam de blefar. De repente, ele desaparece do palco e reaparece atrás de Wong Mang com a lâmina em sua garganta, mostrando o poder oculto da adaga, a capacidade de se fundir à sombra por 1,5 segundos, 6 vezes por batalha. Assassinos na sala ficam especialmente impressionados, percebendo seu valor. Os lances sobem rapidamente. 200.000, depois 500.000, depois 800.000 moedas despertares. Até os céticos admitem que é uma arma de assassino de alto nível. Wong Mang te vê humilhado após zombar de Luo momentos antes e jura que não comprará mais nada dele, independentemente do que seja. O martelo cai e a adaga vai por 5 milhões de moedas. Luo parabeniza o vencedor enquanto Wong Mang segura a cabeça de vergonha, admitindo que não conseguiu resistir ao lance. Nosso protagonista então apresenta o próximo item, uma capa de grau C da rajada uivante. A princípio, o público zomba da queda de rank, mas ele revela seu efeito oculto que permite ao usuário ver espíritos por 10 minutos a cada 3 horas. Ele explica o quão inestimável isso é dentro dos mundos das sombras repletos de espectros, e define o lance inicial em 1 milhão. Membros de guildas imediatamente entram em ação, gritando 2 milhões, depois 2,5, até que outra voz ruge, 3 milhões. O que parecia ser uma capa barata, de repente se torna um tesouro precioso. A disputa intensa prova que ele estava certo mais uma vez. O vovô levanta calmamente a mão e chama 15 milhões. Sussurros ecoam quando o item modesto é vendido por um preço de rank S, e sussurros se espalham dizendo que a guilda Huaxin deve ser inimaginavelmente rica. O martelo desce e Luo declara vendido, oferecendo seus parabéns. Alguns murmuram que nosso garoto vive do apoio da deusa Luo, enquanto vende mercadorias aleatórias de barraca por preços absurdos. Ainda assim, Wong Mang pensa que, embora sua guilda não esteja no topo, eles ainda têm riqueza suficiente para rivalizar com uma nação, embora jure que não entregará mais dinheiro. Sem pausa, o garoto revela a próxima peça enquanto um baú se abre revelando um crânio cristalino brilhando com uma luz assustadora. Ele explica que apesar de apenas ser rank B, pode substituir um cálice raro de rank A e permitir que guerreiros avancem para classes intermediárias no nível 50. Em seguida, anuncia o lance inicial de 5 milhões. Mãos se levantam enquanto os números sobem para 6 milhões, 7 milhões. Então, Lin eleva para 10, determinada a garantir outro lutador poderoso para sua guilda. Do fundo, Wong Mang explode e grita 15 milhões! Lin e ele travam olhares enquanto o preço continua subindo. 18 milhões, 20, depois 23, até que Wong Mang ruja 25. A disputa dispara até Bai da guilda Icebreaker elevar casualmente para 35 milhões, surpreendendo todos. Sussurros se espalham dizendo que ele havia saído mais cedo apenas para retornar para esta chance de ouro. O parceiro de Lin debate aumentar novamente, mas ela decide não, dizendo que não vale mais que 30 milhões. O martelo cai, e Bai garante o esqueleto cristalino. Nosso protagonista então anuncia o final, dizendo que os 2 últimos itens serão vendidos juntos como um pacote. Suspiros surgem quando ele revela um anel arcano de rank A que concede magia aprimorada e permite ao usuário conjurar instantaneamente um feitiço a cada 30 dias, e uma poção de Frostfire de rank C, que pode restaurar mana instantaneamente quando combinada com uma poção de recuperação.
A multidão se agita, especialmente os magos, e até os olhos de Lin se estreitam ligeiramente. Luang declara a última oportunidade e define o lance inicial em 10 milhões. O salão entra em frenesi quando Wong Mong impulsivamente grita 20 milhões. Os números sobem rapidamente enquanto o vovô aumenta calmamente para 30 milhões. Depois Bai chama 40. Suspiros surgem quando Wong Mong empurra para 45. Mas quase imediatamente, os anciões o esmagam com 50 milhões. Depois, 60. Ele aperta sua cadeira e murmura que só tem 60 sobrando e se der outro lance, perderá tudo. Nosso protagonista escaneia a sala perguntando se há mais lances. O martelo paira enquanto ele chama 60 milhões uma vez e todos os olhos se fixam na tela esperando o golpe final. Então Lee intervém, declarando que a guilda ARC aumenta para 75 milhões, atordoando todos. Pessoas sussurram que apenas a maior guilda do mundo poderia jogar uma quantia tão enorme sem hesitar. O vovô concede a derrota enquanto Lin pensa que seu mestre vai amar esses itens. Aplausos seguem enquanto ele parabeniza a guilda ARC por vencer o anel arcano e a poção Frostfire. Então ele se curva e encerra formalmente o leilão privado da deusa Wu. Enquanto o salão começa a esvaziar, uma figura colossal se materializa em uma projeção cintilante, e Luang congela quando a imagem se solidifica. O homem sorri calmamente e diz que chegou tarde demais, e a multidão explode em descrença enquanto vozes gritam seu nome. Alustin, o super-herói, o salvador do mundo. Membros da guilda ARC tremem enquanto o chamam de mestre da guilda, chocados por ele aparecer pessoalmente. Nosso garoto se mantém firme, forçando calma, avisando a si mesmo para não deixar o monstro perceber nada. Com um leve sorriso, Alu encara diretamente, dizendo que tem uma pergunta a fazer. A figura projetada de Alustin paira, com os olhos fixos em Lufan, enquanto pergunta se eles já se encontraram antes. Nosso protagonista nega imediatamente, mas Alu continua pressionando, relembrando a cidade da Ruína Negra como se tivessem se cruzado lá. Fingindo confusão, o jovem insiste que não entende. O sorriso da Alustin se estica de maneira antinatural, enquanto energia carmesim explode pelo prédio. Explosões surgem de repente, relâmpagos vermelhos rasgando o céu enquanto Alu avança com a voz trovejante, exigindo aniquilação e declarando: tudo deve ser destruído. O prédio inteiro desmorona, mas nosso garoto sai dos escombros. Alustin o encara, perguntando se ousa resistir. Então investe novamente, mas falha. Rangendo os dentes, ele soca o estômago do herói, sangue espirrando de sua boca. De repente, ele desperta em sua cama, encharcado de suor, com as mãos apertando o peito. 3 dias se passaram desde o leilão. Ainda assim, o pesadelo continua voltando. Ele segura sua cabeça enquanto as palavras de Alu ecoam, agradecendo por salvar seus companheiros e reconhecendo o potencial nele. Ele relembra o leilão onde nada deu errado, onde Alu nunca percebeu nada e ele garantiu itens sem conflito. De volta ao quarto, ele abre a caixa e coloca 2 tesouros na mesa, um dispositivo de carregamento e um cristal. Estudando o fragmento brilhante, o protagonista lembra seu efeito real. Além de copiar itens de rank A, pode replicar qualquer dispositivo de rank S que ele já tenha usado, tornando-o inestimável. Segurando-o perto, ele percorre suas habilidades. Painéis de habilidades flutuam diante dele. Ainda assim, ele sabe que precisa abandonar os básicos. No nível 30, ele precisa escolher um novo caminho, porque a força de Ao é avassaladora. Para enfrentar um deus e proteger seus companheiros, ele precisa ficar mais forte em velocidade absurda. De repente, uma janela de mensagem se abre, com a voz de Tal agradecendo pelo anel coletor de almas, mas então ela percebe que ele secretamente deduziu moedas da conta dela para pagar por ele. Ela o xinga, enquanto em outro lugar Jiao ri sobre seu novo chip de gravidade. Shun examina um cristal Berserker, sua loucura destrutiva o fazendo-se perguntar se usá-lo poderia destruir o mundo. Ao mesmo tempo, Ling Yu estuda um silenciador de veneno, sua resposta fria chegando logo depois, dizendo que recebeu o presente mas exige que nada mais seja enviado. A chamada termina quando uma secretária informa nosso herói que a presidente Ana está esperando lá fora, e o insta a se apressar. Ele brinca dizendo que se casasse com ela, a secretária seria a primeira a ser demitida. Logo depois ele entra no carro onde Ana está sentada, reclamando que ele é muito lento. Ele retruca que ela é quem normalmente faz os outros esperarem, e era a vez dela provar do próprio veneno, então agradece pela ajuda. Ela o lembra que ele a salvou na capital de gelo e fogo, e que o item de raio que ele deu a ela era inestimável. Luang esconde um leve sorriso, sabendo que não passava de um soqueira modificada de rank C. Ela insiste que ajudá-lo agora quita suas dívidas, mas ele a provoca por sua franqueza, chamando-a de impiedosa como sempre. Ele se inclina mais perto e comenta sobre a cor de suas roupas íntimas, fazendo seu rosto corar intensamente, enquanto ela rebate, chamando-o de sem vergonha. Embora sua raiva fervilhe, um pensamento permanece. Talvez neste mundo caótico, justamente este homem sem vergonha seja o único em quem ela pode confiar. As hélices do helicóptero trovejam acima da neve, enquanto Ana se senta com nosso protagonista e sua secretária. Ele olha para ela e diz que está ali para completar uma tarefa importante. Ele levanta a mão e um cubo brilhante flutua acima de sua palma, deixando-a chocada. A secretária então anuncia sua chegada. Abaixo deles, uma velha casa em ruínas surge à vista enquanto o helicóptero pousa no pátio. Trabalhadores se movem ao redor dos escombros, enquanto o helicóptero desliga e Ana conduz o grupo adiante. Um capataz se apressa para informar que após escavações constantes, finalmente alcançaram a camada inferior. Luang segue com o cubo na mão, e quando perguntam se este é realmente o lugar que ele procura, ele apenas acena, enquanto a energia cintila do dispositivo e ele o ativa. Os fragmentos se unem, formando um portal brilhante contra a parede de pedra, que revela um portal oculto das sombras. Ele explica que certos portões de alto nível só aparecem em locais especiais, e então avança, dizendo para não o seguirem. Ana o observa ir e sussurra para ele tomar cuidado.
Enquanto o portal gira e puxa nosso protagonista para mais fundo, ele entra no mundo das sombras de Rankiah, a Torre dos Sábios, onde a estrutura colossal paira acima da tempestade. Uma figura idosa com cajado o cumprimenta e pergunta por que ele veio. E outro guardião aparece, declarando que mais um desafiante chegou e exigindo saber seu pedido. O herói responde que veio por uma classe oculta, já que a Torre dos Sábios é o único lugar que a oferece. Os guardiões alertam que a taxa de mortalidade é de 95%, mas conjugam uma tela que revela a lista de classes ocultas. Entre elas, nosso garoto aponta para uma, sem classe. O sábio e o guardião pausam antes de explicar que o caminho sem classe é o teste mais difícil da torre e que falhar não significa apenas derrota, significa completa aniquilação. Sem hesitar, ele escolhe sem classe. O sábio gesticula em direção a uma porta gigantesca, dizendo que seu teste começa além dela e desejando-lhe sorte. Enquanto o guardião sombrio zomba, afirmando que ele nunca irá passar. Ao entrar, Luong adentra a arena celestial enquanto uma voz declara o primeiro teste: força. Ele se prepara enquanto seu oponente chega e um imenso ciclope desce, seu único olho ardendo. O teste exige que ele derrote um ser cuja força jamais vacila. O gigante investe e nosso protagonista se move instantaneamente, sua lâmina reluzindo contra o golpe esmagador. Ele se esquiva do balanço da criatura e contra-ataca com golpes rápidos enquanto explosões rasgam a névoa. O ciclope cambaleia, mas se recusa a cair enquanto a batalha realmente começa. Os sábios observam enquanto o garoto força o ciclope até a borda. A criatura investe, seu punho gigantesco esmagando o chão, mas ele se esgueira por baixo e estoca para cima. Sua lâmina brilha em azul enquanto ativa gelo, perfurando diretamente o olho do ciclope, enquanto o gelo se espalha instantaneamente, congelando sua visão e paralisando seus movimentos. Quando sua visão retorna brevemente, o monstro entra em frenesi, golpeando cegamente em fúria. Mas Luong se firma e desvia de cada golpe antes de canalizar a habilidade novamente. A arena treme enquanto ele ataca, congelando o corpo do ciclope durante o avanço. A criatura colossal desaba com força. O sistema anuncia o teste de força concluído, enquanto um novo portal se materializa à frente, girando em luz. O guardião sombrio admite estar surpreso e chama seu truque de inteligente, embora duvide que o garoto possa suportar o que vem adiante. Enquanto o sábio diz que as etapas posteriores exigirão força pura. A arena muda e o teste de velocidade começa quando um espírito do vento chamado Sylph aparece, sua forma tremeluzindo como o próprio ar. As regras explicam que Luong deve correr contra ele, e tempestades cairão sobre a pista se ele ficar atrás. A contagem regressiva começa enquanto os espectadores sussurram que Sylph pode atingir a velocidade do som em segundos. Quando o teste começa, nosso protagonista saca sua arma e libera o corte de partículas vibratórias de alta frequência, cortando o inimigo ao meio. Os guardiões ficam boquiabertos, discutindo entre si, mas matar não era contra as regras. Sozinho na pista, ele simplesmente caminha até alcançar a linha de chegada. O sistema anuncia o resultado, declarando o teste de velocidade concluído. O portal muda novamente, trazendo-o para dentro de um cubo brilhante suspenso acima da lava derretida. Desta vez, o teste de inteligência é anunciado com 8 portões, cada um escondendo um enigma retirado de civilizações antigas e modernas. Tudo deve ser resolvido em 15 minutos, antes que o cubo seja engolido pelo fogo. Os sábios explicam que cada enigma deve ser resolvido em 2 minutos, e falhar pode desencadear desastres poderosos o suficiente para destruir cidades inteiras. Um dos desafios revelados é um cubo de Rubik's de 7 camadas, uma tarefa que exige precisão e concentração impossíveis. O guardião sombrio zomba, dizendo que nenhum humano poderia conseguir, e que apenas um desperto de alto nível com profissão de solucionador de mistérios passou antes. Mas o outro sábio contrapõe que talvez este desperto seja diferente. A ampulheta vira, enquanto o cubo começa a afundar, e a voz declara o teste iniciado. Nosso garoto avança sem hesitação, indo diretamente ao enigma mais difícil enquanto o guardião sombrio ri. Ainda assim, em segundos ele trabalha calmamente o cubo de 7 camadas e outro dispositivo ao mesmo tempo. Em apenas 46 segundos, o enigma impossível está completo. Momentos depois, a caixa de Pandora se abre em pouco mais de 2 minutos. No marco de 5 minutos, o cubo de Rubik's está resolvido, e até 10 minutos, todos os 8 enigmas estão concluídos. O protagonista de repente entra em um transe, concentrando-se totalmente nas soluções. Os sábios ficam atônitos, sussurrando que ele quebrou todos os recordes. A prova de inteligência é declarada concluída e ele avança novamente sem pausa. Um dos sábios então pergunta ao Guardião Negro se ele ainda ousa apostar na próxima prova, já que jurou que se transformaria em um cachorro caso aquele garoto tivesse sucesso. Preso às próprias palavras, o Guardião Negro se transforma em um cão preto, rosnando que não vai voltar ao normal até que Leong morra. A próxima etapa começa quando a prova de físico se desenrola. Agora, a prova final se aproxima. Ele entra na última arena, onde a prova de percepção inicia. Olhos vermelhos brilham nas sombras, multiplicando-se em um exército de figuras blindadas. O requisito é claro, derrotar todas as classes que existem dentro daquele mundo sombrio. Conforme o exército se ergue, eles avançam em direção a ele. O exército toma o céu enquanto Leong corre pela floresta, e os sábios observando comentam que ninguém jamais poderia enfrentar todas as classes de uma só vez, então a fuga parece ser o único caminho. Os inimigos perseguem, gritando que quanto mais ele correr, pior será sua morte. Mas nosso protagonista escorrega entre as árvores e desaparece da vista, deixando os perseguidores confusos enquanto procuram freneticamente, convencidos de que ele ainda está por perto. Um deles pisa em um gatilho oculto e uma explosão irrompe, engolindo vários em chamas, enquanto outros avançam apenas para pilares elétricos se ativarem.
correntes os atravessam e os derrubam instantaneamente. Explosões se espalham pela floresta enquanto inimigos são dilacerados por dispositivos ocultos, bombas gravitacionais, bobinas Tesla e torretas automáticas eliminando esquadrões inteiros em segundos. E os observadores começam a questionar por que o garoto veio tão preparado para a Torre dos Sábios carregando tantas ferramentas. Em meio ao caos, ele finaliza os que sobram pessoalmente. Mas ainda mais inimigos fecham o cerco por todos os lados enquanto o Guardião Negro zomba dele como uma besta encurralada sem saída. O herói dispara em uma corrida e escala a montanha, mostrando sua confiança oculta, enquanto os sábios acreditam que ele está avançando direto para uma armadilha prestes a cercá-lo. Ele salta acima do campo de batalha, enquanto os inimigos avançam abaixo. Uma explosão rasga o lado da montanha, fogo e destroços se espalham, enquanto inúmeros inimigos são destruídos e os sábios percebem que ele usou uma bomba de demolição para eliminar a maior parte da força. Com cerca de 30% do exército permanecendo, antes que possam ecoar, o cenário muda. Uma figura trêmula aparece, revelada como o operador do jogo. Leon dá um passo à frente e afirma que aquela etapa foi planejada para expor o responsável pela prova. O homem nega, mas nosso protagonista o elimina imediatamente, encerrando o teste. Os sábios confirmam que Leon alcançou o caminho da classe não especializada, a mais alta entre as classes ocultas. Porém, para reivindicá-la, ele deve enfrentar mais uma prova, mais dura que todas as anteriores. O Guardião Negro declara que essa prova exige uma dificuldade adicional e anuncia que ele próprio participará dessa vez. Um sábio alerta que o ódio dele pelo garoto está forte demais. Mas, enquanto isso, o jovem lutador entra pelo portal brilhante. Do outro lado, o Guardião das Sombras aguarda. Reconhecendo seu desempenho, o Guardião explica que o teste final é simples, uma luta 1 contra 1, e para conquistar a classe, ele deve derrotá-lo. Energia sombria explode enquanto o Guardião se transforma, seu corpo retorcendo-se em uma forma monstruosa. E a batalha final começa enquanto olhos vermelhos ardem e asas se abrem. Ele dispara um feixe massivo de luz destrutiva, mas Leong finca sua espada e convoca uma parede de gelo. O dragão colide contra a barreira congelada. Fogo e gelo colidem enquanto estilhaços voam, e ele se apoia atrás da parede, resistindo firme. O dragão gira no ar, batendo as asas com força enquanto prepara outro ataque, e a prova da classe não especializada se torna uma batalha de sobrevivência. Ele sobe alto e libera uma tempestade de meteoros flamejantes. Explosões rasgam o solo enquanto chamas engolem tudo. Nosso protagonista mergulha de cabeça no inferno, cortando entre o fogo caindo. O dragão ruge, mas da fumaça surge sua voz, declarando que a besta nada sabe sobre força verdadeira. Luz dourada explode, enquanto a patrulha do apocalipse se manifesta ao seu lado. Luang dá ordem e os gigantes erguem seus arcos dourados, disparando todos de uma vez enquanto as flechas atingem as asas do dragão negro. Explosões de fogo irrompem nos impactos, forçando a criatura a contorcer-se de dor. Os guerreiros abaixo continuam disparando, e o dragão ferido, enfurecido, mergulha direto nos defensores com fogo escorrendo de seu corpo. Ele ruge, cuspindo chamas e girando enquanto declara domínio sobre o mundo. Tempestades de fogo torcem-se para baixo, incendiando tudo ao alcance. Através das chamas, um gigante avança de cabeça erguida, ignorando o inferno ao redor. O dragão zomba, mas o guerreiro ergue uma lança dourada e golpeia com força, um rastro de luz cortando as chamas. A besta para no ar, confusa, porque o golpe parece ter errado. Mas então o garoto revela a verdade. Nunca errou. Relâmpagos percorrem seu corpo, enquanto ele desce com lâminas brilhantes e o dragão vacila, percebendo tarde demais que o primeiro golpe foi apenas preparação. Chegou a hora de abatê-lo, e seu ataque cai com força, rasgando a cabeça da criatura. O monstro se contorce com um grito que ecoa, enquanto o golpe o crava no solo e seu corpo desaba. Derrotado. A voz do sistema ecoa, declarando o resultado. Com a prova final concluída, nosso protagonista permanece vitorioso, reivindicando a classe oculta de não profissional. O painel brilhante anuncia sua nova classe, um poder que permite a ele empunhar todas as habilidades de todos os caminhos. O guardião de manto negro treme, murmurando incrédulo que pôde ser derrotado. O sábio branco elogia a vitória, chamando-a de milagre e parabenizando Luang por quebrar recordes e superar a prova impossível. Ele pergunta qual é a recompensa oculta, e uma luz surge diante dele concedendo um medalhão de invocação grau S, capaz de trazer de volta qualquer oponente das provas. Outro brilho aparece, revelando uma habilidade exclusiva, o selo dos mares do conhecimento, protegendo sua mente contra a intrusão. Ele fecha o punho em alívio, sabendo que a habilidade de Alston de ler memórias não poderá mais ameaçá-lo. Seguro pela primeira vez, ele jura continuar ficando mais forte até o dia em que poderá esmagar aquele monstro completamente. Um carro de luxo se afasta enquanto nosso protagonista avança, prometendo à secretária um aumento quando ele se casar com sua chefe. Ela o encara com dúvida, certa de que sua rigorosa chefe jamais se apaixonaria por ele. Ao partir, ele pede que ela peça comida e coloque a refeição no orçamento da chefe, raciocinando que ela raramente come fora e que o dinheiro seria desperdiçado de qualquer maneira. O vapor sobe da comida enquanto o telefone dele vibra com mensagens. Tawal enche de papo sobre seu gato e seu desejo de jogar, e ele suspira. A conversa continua, e ele sugere que ela acompanhe-o na próxima semana em um jogo da vida real em Londres. Ela recusa, dizendo que tem provas, e manda ele levar outra pessoa. Ele observa uma foto antiga, lembrando da promessa que fez, jurando honrá-la, sabendo que a sobrevivência da humanidade contra os mundos sombrios dependerá das escolhas que ele fizer daqui para frente. Jatos rugem pelos céus enquanto seu trem avança rumo a Londres. Um anúncio sinaliza a chegada à estação da cidade enquanto passageiros lotam o terminal movimentado.
Xia diz que é sua primeira vez no exterior e brinca sobre experimentar a vida de uma gangster internacional. Quando perguntam por que vieram, Lu Fang responde firmemente que é por um assunto que decidirá o destino de todos os despertares e do mundo inteiro. O caminhão pesado ruge pela cidade, carregando o grupo de Luang, enquanto eles se perguntam por que foram levados às pressas para o veículo assim que aterrissaram em Londres e qual seria a verdadeira missão. O garoto diz que a tarefa é importante, então se volta para Ling Yu e pergunta o que ela acha. Xian responde no lugar dela, dizendo que todos os sinais de rastreamento desapareceram quando entraram no veículo, o que prova que não podem ser localizados e que o destino deve ser altamente secreto. O protagonista então revela a verdadeira missão, dizendo que devem proteger alguém mais importante que até mesmo um primeiro-ministro, e que a vida ou morte dessa pessoa pode decidir a sobrevivência de todo o mundo. O peso dessas palavras deixa o grupo inquieto. Isaiah insiste que não existe ninguém mais importante que seu próprio chefe. O caminhão reduz a velocidade, sinalizando que chegaram, e logo freia dentro de um enorme armazém. Eles descem entre fileiras de veículos blindados, e Xian rusgunga que foram entregues como carga. Luang lidera o caminho para um vasto salão já lotado de gente. Dezenas de figuras em ternos impecáveis permanecem imóveis, olhos frios fixos à frente. Xian se tensiona ao vê-los, mas Ling Yu os reconhece imediatamente como membros da Devour Light, uma das 10 maiores organizações de assassinos, famosa por suas habilidades de elite e serviços exclusivos. Shigun então identifica outra facção, guerreiros blindados alinhados em formação, membros do Céu Escudo, um poderoso clã liderado por seu famoso Deus Escudo. Da frente, uma voz anuncia que eles chegaram e todos se viram para ver um novo grupo entrando. Um homem de terno branco e máscara avança com guardas, dando boas-vindas a todos em Londres. Ele os elogia como os melhores entre os guarda-costas, dizendo: "É uma honra ver tantos elites reunidos para o teste de seleção." Ele explica as regras, dizendo que além de uma das 3 portas está o Templo de Destino, e apenas as primeiras 15 equipes que chegarem continuarão, enquanto o restante será eliminado. Eles têm 3 minutos para decidir qual porta escolher, e ele alerta que fatalidades são esperadas. A contagem regressiva começa, a tensão aumenta enquanto os grupos sussurram rapidamente debatendo suas escolhas. Alguns sugerem seguir a Devorolite, acreditando que suas habilidades de rastreamento os guiarão em segurança. Um ancião discorda e joga um dado no chão, deixando o destino escolher o caminho. O dado rola e para firmemente diante de um portal brilhante. Com confiança, ele chama sua equipe para segui-lo diretamente para dentro. Outros grupos adotam suas próprias táticas. O Escudo do Céu se divide conforme o plano B, enviando equipes em direções diferentes para reunir informações antes de se reunirem mais tarde. Enquanto a contagem corre, mais equipes avançam, sem quererem ser eliminadas. A equipe do protagonista, porém, permanece. Seus companheiros ficam ansiosos com o tempo, mas ele se mantém calmo e revela que está mapeando o labirinto sozinho. Construções douradas brilham em sua mão, enquanto caminhos ganham forma em tempo real. Nanobots se espalham à frente, escaneando cada corredor enquanto tecem o mapa holográfico do labirinto. Sua equipe segue firmemente enquanto os outros correm às cegas. Xian ainda se preocupa com o relógio, mas ele garante que o mapa já está completo. Uma vasta projeção do labirinto aparece diante deles, com seções mudando constantemente. Ling Yu percebe na hora que o labirinto está vivo, reorganizando-se sem parar. O garoto os tranquiliza novamente, dizendo que já resolveu incontáveis labirintos antes e que os guiará não importa como ele mude. Sua equipe deposita total confiança nele. Na sala de controle, examinadores discutem se suas táticas contam como trapaça, mas como não há regras contra isso, permitem, embora duvidem que pessoas sem experiência como guarda-costas resistam ao teste. Enquanto isso, o grupo atravessa o portal. O labirinto se revela implacável, lançando armadilhas por todos os cantos. Pedras gigantes esmagam equipes. Paredes de lâminas os dilaceram e lasers ardentes cortam os descuidados. Até os melhores rastreadores lutam desesperadamente para avançar. Uma equipe exausta finalmente atravessa o último corredor mortal e comemora ao alcançar a saída do templo, acreditando serem os primeiros. Mas lá dentro o grupo de Luang já está lá, sentado calmamente em círculo, jogando cartas. A equipe recém-chegada fica em choque, incapaz de entender como o labirinto pôde ser concluído tão rápido. Um deles grita furiosamente com o companheiro, dizendo que ele jurou que apenas deuses poderiam ter chegado antes. O protagonista sorri levemente e os cumprimenta dizendo que ele é esse deus. O anfitrião mascarado parabeniza as equipes sobreviventes e as chama em ordem inversa de chegada. Presa do dragão, Asa Sagrada e os outros avançam um por um, entrando na próxima etapa. O grupo de nosso protagonista conversa e Xia deixa Shun nervoso ao dizer que as provas são organizadas como uma batalha mortal, onde a próxima equipe só entra depois que a anterior é eliminada. Shig-Jun lembra a todos que ninguém do seu esquadrão morrerá ali. Antes que possam avançar, um homem mais velho se aproxima de Ling Yu e a chama por seu codinome, Zero. Ele zomba dela por ter se juntado ao que chama de grupo de desajustados, dizendo que ela pertence a Devour Light. Ela responde friamente, mas ele não para e oferece um lugar sob o poderoso emblema deles. Nosso garoto o interrompe, acusando o velho de tentar roubar seus membros bem na frente dele. O homem retruca dizendo que o único motivo de terem conseguido o primeiro lugar foi por meio de trapaça, e avisa que mesmo com Zero, eles serão eliminados em breve. Devour Light os ameaça e declara que não os verão nesta missão, mas quando tudo acabar, irão resolver as coisas adequadamente. O herói vira para sua equipe e lembra que ninguém pode machucá-los.
Então, o locutor declara que a primeira equipe a chegar ao templo iniciará agora o próximo teste. Quando começa, uma luz brilha diante deles, revelando o alvo de proteção. É uma IA que guarda o cérebro do alvo, mas só pode ser carregada se passarem em um teste. E depois disso, eles terão que proteger seu corpo real. O teste começa quando a IA pergunta sobre sua situação, e o protagonista responde que seu nome é Aaron, uma especialista em desenvolver e pesquisar mundos sombrios. Aplicando fórmulas extraídas desses mundos, ela pode prever como eles mudam e como essas mudanças afetam a realidade. Ele explica que seu financiamento veio do consórcio OC, fundado pelo avô dela, cujo apoio tornou seu trabalho possível. Aaron o testa ainda mais perguntando quais foram as últimas palavras do avô dela, e Luang as recorda perfeitamente. O homem abriu mão de tudo, até mesmo de suas ações na empresa, para continuar a pesquisa dos mundos sombrios porque acreditava que o trabalho de Aaron salvaria o mundo. Seu último pedido foi que ela fosse protegida e lembrada de que não era uma ferramenta, mas sua amada neta. Aaron aceita a informação, mas então o orbe de repente brilha em vermelho. O grupo é informado de que falhou, com motivos como usar ajuda externa no labirinto, revelar informações sob pressão e, acima de tudo, ser considerado incapaz de proteger o corpo real da IA. O veredito é final e eles são rejeitados da missão de uma semana. Então, sem aviso, o orbe muda e dá outra resposta. Ele brilha meio vermelho e meio azul e anuncia o sucesso deles. Luang explica que aquele é o corpo verdadeiro de Aaron, dando a ordem final. Após ouvir suas palavras, a IA percebe que ele previu até mesmo o ciclo de retorno entre ela e o corpo principal, entendendo que ele manipulou a troca de propósito. Nosso protagonista diz que só precisa convencer o humano por trás dela, e que a IA em si não passa de uma ferramenta. A IA admite que ele é alguém que não consegue compreender. Sua equipe comemora e Xia diz que seu chefe é incomparável. Juntos, saem da câmara. Do lado de fora, todos ficam chocados ao vê-los ainda na competição. Alguns se perguntam como amadores sem experiência no setor poderiam ter sido escolhidos. O anfitrião mascarado os silencia dizendo que o próprio alvo da proteção os escolheu. Lu Fang afirma claramente que só se importa em concluir a missão e receber sua compensação. Então, pede o briefing. O anfitrião explica a tarefa deles. Uma missão de uma semana para proteger o alvo, não na Terra, mas a bordo de uma imensa nave espacial viajando da Terra até a Estação Espacial Ásia-Pacífico. A nave Avalon se prepara para o lançamento. Os passageiros são chamados para embarcar. O grupo de Luang sobe a rampa, comentando como é estranho proteger alguém que nem conheceram. Mas nosso garoto apenas dá de ombros e diz que o pagamento vale a pena e que eles deveriam simplesmente aproveitar a viagem interestelar. Lá dentro são recebidos calorosamente pela equipe. Xia provoca, mas ele ignora com tranquilidade. Logo chegam à cidade interna da nave, um grande centro flutuante cheio de lojas e multidões. Xia fica maravilhada com o luxo e chama aquilo de riqueza inimaginável. Enquanto Shig-jun os lembra que estão ali para trabalhar, não para se divertir, e se pergunta por que grupos rivais como Heaven, Shield e Devour Light não estão à vista. Luang explica que esses esquadrões têm entregas VIP, enquanto sua equipe só tem classe econômica, ainda que esses ingressos custem quase 10 milhões cada, e cubram comida, hospedagem e entretenimento por uma semana. Os olhos de Xia brilham com ganância enquanto ela promete comer, beber e brincar à vontade. Shig-jun se preocupa porque ainda não encontraram o alvo, enquanto Ling Yu admite friamente que só sabe matar e não proteger, fazendo ele resmungar que ninguém em sua guilda parece normal. Em outro lugar, Lu Shao-su se torce enquanto Ana ordena que a empresa de um homem seja comprada, seu emprego retirado e sua esposa tomada dele por apenas ousar flertar com ela. Enquanto isso, Jiao relaxa na praia ameaçando alguém no telefone com destruição porque a pessoa parou de bajulá-lo após descobrir que ele não compraria seus produtos. Em seu quarto, Tao-u invade o banco de dados da escola para pular provas, mas suspira ao lembrar que nosso protagonista está numa viagem interestelar, se perguntando com quem poderá brincar agora. Do lado de fora, Avalon navega suavemente rumo à estação. O herói conduz o grupo aos seus aposentos designados, revelando um módulo apertado para 6 pessoas com banheiro compartilhado. Xia explodiu de raiva com as más condições da classe econômica, enquanto Shijun reclama por não terem quartos privados. Mas ele permanece calmo e lembra que deve encarar isso como uma chance de novas experiências. Perto dali, Ling Yu casualmente tira as roupas externas, ficando apenas com as peças íntimas, enquanto se prepara para tomar banho. Xiun entra em pânico e nosso protagonista cobre rapidamente os olhos dele, insistindo que crianças não devem olhar, mas ela ignora a confusão. Ling Yu deixa a porta destrancada e quando sabe a repreende por não ativar o modo de privacidade, ela apenas diz que dá muito trabalho. Enquanto isso, Long escapa pelos corredores e ativa seu comunicador, chamando a IA de Aaron. Ele exige encontrá-la em seu corpo real, mas a IA recusa firmemente, explicando que sua proteção está sendo gerenciada alternadamente por Sky Shield e Devour Light. Ele é informado de que sua equipe só será usada se necessário como suporte de prontidão, e até lá devem esperar. Segurando o cubo brilhante, ele sugere um acordo, que a IA recusa inicialmente, mas ele explica calmamente a vantagem de escanear todos a bordo para identificar ameaças e aumentar as chances de sobrevivência de Aaron. A IA pausa, surpresa por ele ter invadido a segurança do Skynet sozinho. Nosso garoto admite que pode hackear qualquer coisa, mas diz que não vai abusar disso porque a IA pode moldar o futuro e ele só irá proteger, não prejudicar.
Pressionada por seu raciocínio, a IA finalmente cede e concorda em conceder meia hora com sua hospedeira. Mais tarde, quando sua equipe questiona suas ordens repentinas, ele apenas diz que vão conhecer quem estão protegendo. Eles marcham pelo corredor e ficam cara a cara com guardas blindados que zombam de Breaking Dawn como amadores. O herói pede que se olhem, apontando que o turno deles está terminando cedo. Antes que as coisas esquentem, Xia intervém e diz para saírem do caminho, já que regras são regras e agora todos ali são guarda-costas. Na câmera final, Luong coloca a palma na leitora. A porta se abre e eles entram juntos, onde Aaron está esperando e diz que já os aguardava. Aaron comenta que chegaram tarde e Shijun a elogia como a deusa da IA, enquanto Xia insiste em voz alta que o verdadeiro deus é o chefe deles. Aaron os corta bruscamente, deixando claro que despreza atalhos e só aceitou a presença deles por causa da confiança de seu avô. Luong responde com firmeza, dizendo que não se importa com a forma como ela o vê, apenas que foi encarregado de ajudá-la a realizar seu sonho, porque o avô dela colocou essa responsabilidade sobre ele. Aaron então pergunta se ele sabe qual é realmente seu sonho, e ele responde que ela deve pelo menos sobreviver até concluir o programa versão 3.0. Ela admite que seu objetivo é finalizar o Shadow AI 3.0, um programa capaz de mudar e proteger o mundo, e ela enfatiza que sobreviver até sua conclusão é o sonho que ela compartilhou com seu avô. Quando o nosso protagonista pergunta sobre aqueles que estão mirando, Aaron minimiza a ameaça, explicando que os inimigos podem ser rivais corporativos ou até mesmo o próprio sistema dos mundos sombrios, já que o Shadow AI pode trazer imensos benefícios e ela planeja torná-lo público, motivo pelo qual querem sua morte. Ela diz que os motivos deles são compreensíveis, mas ele afirma calmamente que ela não morrerá a bordo da Avalon. Aaron concorda e explica seu plano de ir para Marte quando a nave chegar à estação, onde tropas interestelares a protegerão. Ele os agradece por honrar o desejo de seu avô enquanto o grupo parte. Mas ao saírem, membros de Devour Light zombam de Breaking Dawn como amadores, incapazes de lidar com missões reais. Uma mulher zombeteira os chama de marginais e manda que vão embora. Nosso garoto belisca a mulher ao passar. Irritados, os outros ameaçam violência, mas ele apenas sorri, lembrando-os de que o chamaram de marginal. Então, faria jus ao título. Armas brilham. Mas ele cita calmamente o manual de guarda-costas, dizendo que brigas internas causam desqualificação. O aviso força o grupo rival a recuar, embora murmurem ameaças de vingança. Um deles comenta que Lu Fang não é tão comum quanto parece. Mais tarde, Ling Yu pergunta se ele implantou um Nano Taga Tracker, e ele confirma, dizendo que nada escapa dela. Quando perguntam suas intenções, o protagonista desconversa, dizendo: o que quer que aconteça vai ser interessante. Ele reúne seu grupo para aproveitar a viagem, dizendo para comer, beber e brincar enquanto o tempo passa a bordo da Avalon. 3 dias depois, alarmes disparam e passageiros acordam em pânico com avisos de impacto de meteoro ecoando pela nave. Shijun aponta que isso deveria ser impossível, já que o radar de Avalon teria detectado horas antes. Long explica que o radar foi sabotado, deixando a nave isolada e indefesa. Xin pergunta se o alvo real é Aaron, mas ele responde que isso é só o começo e declara que é hora de agir. Ele se firma e ordena que ergam as defesas. Do lado de fora, a tripulação corre para consertar uma ruptura, mas formas monstruosas se aproximam, rasgando o vazio e devorando os reparadores antes que alguém possa reagir. A verdadeira batalha começa. Alarmes ecoam por toda a Avalon enquanto passageiros gritam e correm pelos corredores, enquanto o sistema repete avisos urgentes de invasão alienígena. As criaturas irrompem, destruindo paredes e homens. Esquadrões de segurança atiram desesperadamente, gritando para que todos repelam as feras, mas os alienígenas os esmagam. Em meio ao caos, Devour Light faz seu movimento. Eles se viram repentinamente, abatendo seus supostos aliados na confusão. Seu líder sorri com desdém ao lembrar seus homens de seguirem o plano, dizendo que quando a nave for destruída, ninguém rastreará o massacre até eles. Eles declaram sua intenção de eliminar Aaron e fugir em cápsulas, correndo pelos corredores quando os portões se abrem. Mas um deles é interceptado abruptamente por fios brilhantes que chicoteiam e cortam o caminho. Nosso protagonista avança, com seu grupo atrás dele, calmo, cumprimentando-os com falsa surpresa e dizendo que é uma coincidência encontrá-los novamente. O líder traidor grita chocado, exigindo saber por que Breaking Dawn está ali. E Luong revela calmamente que rastreou seus movimentos, implantou um nano-espião e até os hipnotizou, fazendo-os correr em círculos em vez de alcançar o alvo. Com um estalar de dedos, ele quebra a ilusão e libera uma besta sombria que os imobiliza. Os inimigos entram em pânico e imploram por negociação, mas nosso protagonista ordena friamente a execução, então se vira para si e ordena que ela use sua técnica mais mortal. Ela hesita por um momento, antes de obedecer e ativar a explosão intracerebral. Seu poder surge enquanto os traidores gritam de terror. Uma luz verde brilha em suas testas e sela suas cabeças. Nosso garoto finaliza rapidamente os traidores e conduz sua equipe adiante, declarando que é hora de proteger o alvo da missão. Em outro lugar na nave, Aaron se esconde com guardas e soldados, enquanto o corredor já está tomado por feras alienígenas. Ela pisa em uma lata e o som atrai todos os olhares em sua direção, e os monstros rugem enquanto avançam. Os soldados gritam para ela fugir, enquanto Aaron dispara com a horda correndo atrás dela. E justamente quando as garras estão prestes a alcançá-la, um golpe de energia cega o chão e interrompe a perseguição em um clarão.
Ela se vira para ver o grupo de Luong chegando, e Xia diz que chegaram bem a tempo enquanto mais alienígenas se aproximam rapidamente. Um dos integrantes libera fogo que corta a linha de frente, enquanto o outro ergue uma barreira para bloquear o restante, avisando as criaturas para não avançarem. Xia ordena que Shikun leve Aaron embora, e Energia Negra abre um caminho enquanto ela segue seu guia em direção ao hangar, onde uma nave de fuga os espera. Eles correm pelos corredores e Aaron exige saber onde está o chefe dele. Xia não explica que ele foi até a ponte, já que os pilotos foram mortos e o equipamento destruído, e ela fica surpresa ao saber que ele pode consertar uma espaçonave. Mas Shigon diz que seu líder chamou isso de simples, apenas trocar circuitos usando sistemas reserva. Antes que possam dizer mais, uma criatura gigante bloqueia o caminho deles, e Aaron identifica como a mãe dos monstros. Xianun imediatamente invoca o lobo demoníaco. Energia Negra formando a besta enquanto ela avança e entra em confronto com o monstro numa troca brutal. O lobo dilacera o inimigo, forçando-o a recuar e o esmagando contra o chão enquanto a criatura invocada domina a luta. Perto dali, Long Yu descarrega uma arma pesada contra a criatura gigante, mas as balas apenas ricocheteiam em sua pele grossa. Xia murmura que a pele dela é dura demais para perfurar, então dá um passo à frente e diz que se não pode ser danificada por fora, ela vai atacar por dentro. Ela libera a explosão intra-anial, seu poder irrompendo e forçando o monstro a urrar de dor. Mas sangue escorre de seu rosto enquanto a criatura se debate violentamente e sua cauda varre o campo enquanto ela luta para manter o controle. A cauda do monstro atravessa o campo e quase esmaga Aaron. Mas nosso protagonista intercepta, puxando-a para trás e cortando o golpe com sua lâmina, antes de arrancar os outros membros da criatura em rápida sucessão e dizendo que está tudo seguro. Seu esquadrão se reagrupa, enquanto Shunon avisa que deixará a criatura gigante para ele. E Luong Yu aceita sem hesitar, enquanto Aaron o encara em choque. Com o movimento da mão, o herói invoca sua carta final, o gigante evoluído de asas de aço. O monstro ruge novamente, liberando um ataque sônico violento, e Xianun rapidamente avisa aos outros para cobrirem os ouvidos. Antes que o som se espalhe, Luong Yu ordena ao gigante de asas de aço que o silencie. O colosso avança e golpeia a criatura com força, atravessando sua defesa e forçando-a a recuar. Erguendo-se imponente, a enorme construção pressiona sua vantagem, enquanto o monstro revida com membros furiosos. O confronto prossegue, golpes pesados trocados entre titã e besta. O gigante de asas de aço reúne seu poder, chamas ardendo em um braço e gelo se formando no outro. Seus olhos brilham, e sob o comando de congelar, ele libera uma onda de frio que se espalha e envolve o inimigo massivo em gelo. O monstro se debate e ruge enquanto a geada se fecha sobre seu corpo, mas o gigante apenas aperta seu domínio até que esteja completamente congelado. Observando calmamente, nosso garoto então ordena que ele jogue o inimigo no espaço. O guerreiro colossal ergue a criatura congelada e a arremessa para fora, lançando-a no vazio infinito. Quando a batalha termina, nosso protagonista imediatamente ordena que Avalon repale a nave com nanopartículas. Enxames se liberam e se espalham pelo casco, selando os danos enquanto ele desce do gigante. A tripulação se reúne novamente, e Aaron percebe que ele já assumiu o controle dos sistemas de Avalon. Ele explica que a nave não pode mais contatar o exterior ou permanecer no piloto automático, então ele irá pilotá-la pessoalmente até Marte. Quando ela pergunta se ele consegue pilotar uma espaçonave, Luongo responde que treinou antes, e uma vez até tentou fugir para o espaço. Embora a tentativa tenha falhado, ele diz para aguardarem o aviso de pouso. Enquanto a nave se estabiliza, Aaron murmura, se perguntando onde seu avô encontrou alguém como ele. Em outro lugar, Austin encerra sua ligação, lembrando seu parceiro oculto que sua única ajuda foi lançar um meteoro e que não participará mais. A voz do outro lado concorda e promete entregar 1 milhão de agentes de despertar para ajudá-lo a construir seu exército como pagamento. Mas o homem avisa que se o acordo não for cumprido, a destruição virá. 3 dias depois, Marte finalmente surge à vista. Na estação espacial, soldados em armadura pesada estão reunidos para receber os ninja-chegados. Aaron é tratada com formalidade e assegurada de que agora está segura. Ela agradece a Luong por protegê-la, mas ele responde que apenas fez seu dever e relembra a importância de completar a IA das sombras. Ela promete dar tudo de si, determinada a encontrar um modo de eliminar o mundo das sombras. Eles apertam as mãos firmemente antes de seguirem caminhos diferentes. Enquanto a equipe caminha em direção ao elevador, Xia comenta maravilhada que acabaram de testemunhar um momento histórico. Ela diz que a missão foi concluída perfeitamente enquanto Shijun pergunta o que virá a seguir. Nosso garoto explica que a empresa da espaçonave está grata pelo que eles fizeram e lhes concedeu tratamento VIP, com acesso total a todas as instalações de entretenimento da nave. Na viagem de volta, seus companheiros comemoram ruidosamente enquanto Shijun os observa em silêncio. 10 dias na jornada, Luong recebe uma mensagem de Ain avisando que a IA do mundo das sombras calculou que a primeira cidade da Terra será engolida dentro de 1 semana, embora o local exato seja incerto. Nosso protagonista percebe que a invasão está chegando mais cedo do que o esperado, e se lembra de como portais das sombras apareciam antes, atraindo pessoas para dentro para lutar e ficar mais fortes, quando na verdade os mundos das sombras iriam descer e monstros iriam emergir para trazer desastre. Ele admite que precisa ficar mais forte rapidamente. Sua tela de status mostra progresso constante, mas a sobrevivência agora exige muito mais. Determinado, nosso garoto define seu próximo objetivo: obter um artefato defensivo poderoso que possa aumentar suas chances contra o que está por vir. E após pensar um pouco, ele escolhe qual mundo das sombras desafiar. Em um estacionamento, grupos se reúnem perto de um portal brilhante, verificando equipamentos e se preparando para entrar.
Um carro de luxo para e Ana sai, ordenando que a pessoa dentro se apresse. Luong surge casualmente. Espectadores cochicham, zombando dele como nada mais que um brinquedo de luxo preso a uma CEO. Até surpresos por ela mesma ter vindo buscá-lo. Até que Ana lembrá-los de que ele foi quem arrastou até ali. Despertos passam pelo portal cintilante, enquanto ela resmunga sobre por que ele insistiu que ela viesse a um mundo das sombras de Rank D. Enquanto nosso protagonista ignora suas reclamações, eles entram no mundo das sombras de Rank D, ruínas da estrela alienígena, onde dunas de areia se estendem amplas e ruínas com rochas flutuantes pairam sobre um céu vermelho. A multidão reunida rapidamente se dispersa. Uma garota se firma enquanto observa o deserto interminável, murmurando sobre seus desafios, mas notando que não é tão perigoso no geral. Outro desperto pergunta asperamente quais ameaças enfrentarão ali. E ela explica que o verdadeiro perigo não são os monstros, mas a tempestade de areia que logo chegará. Ela acrescenta que se conseguirem alcançar a nave gigante ao sul e sobreviver lá até o meio-dia da manhã, o chefe do mundo morrerá sob o sol ardente. Instando todos a avançarem, ela avisa que se hesitarem, a tempestade os enterrará vivos. As pessoas correm para o sul pelo deserto, desesperadas por segurança, enquanto Ana pergunta se eles também irão seguir. Luong recusa, dizendo que há algo enterrado na areia e entrega a ela uma pá, insistindo para que cave enquanto ele calcula as coordenadas. Irritada, ela reclama de ter sido arrastada apenas para cavar areia. Mas nosso garoto atenta com um acordo. Se ela o ajudar, ele lhe dará a rara poção grau A do coração do Imperador dos Punhos. Os olhos dela se arregalam e ela não consegue resistir. Assim, ela começa a cavar onde ele indica. Ela o xinga por fazê-la fazer trabalho braçal, enquanto o protagonista dá de ombros, dizendo que é justo já que sua mente trabalha enquanto o corpo dela trabalha. Ela retruca que todo o seu treinamento não foi para cavar areia, gritando sobre a injustiça. De repente, um rugido ensurdecedor ecoa quando uma maré de criaturas com olhos verdes torcidos surge no horizonte. Ela exige saber o que são, e ele a chama de zumbis mecânicos, restos mutados de uma civilização outrora grandiosa destruída em uma guerra. Ana pede que recuem antes que cheguem até eles, mas ele permanece sentado calmamente e diz para ela continuar cavando. Drones mecânicos entram as batalhas sob seu comando, triturando a ordem enquanto ela trabalha. Ela observa as máquinas avançadas em choque, murmurando que quase poderia acreditar que ele veio do futuro. Mas ele apenas a redireciona com novas ordens para o próximo ponto de escavação. Exausta, ela cambaleia pela areia, xingando-o como um capitalista sem coração que a explora. Ela exige saber por quanto tempo ainda precisará cavar, mas ele ignora seus protestos. Frustrada, ela grita seu nome, e nosso protagonista de repente aparece ao lado dela, perguntando por que ela o está chamando tão intimamente. Ele diz que ela já cavou o suficiente e agora é hora do próximo passo. Quando ela pergunta o que vem agora, Luong estuda um mapa brilhante com um foco calmo, então aponta para o chão e declara que o alvo está ali. Enquanto ondas de zumbis avançam sobre eles, Ana encara confusa e exige saber o que é aquilo, gritando por que ele os atrairia todos e exigindo saber exatamente o que ele está tentando fazer. Chamas varrem a areia enquanto os zumbis queimam vivos e o fogo consome tudo à vista. As dunas se racham adiante e uma nave gigantesca emerge debaixo do deserto. Ana regala os olhos e ofega, perguntando se ele já sabia que ela estava ali. E Luong responde que a fez cavar justamente para encontrar sua localização. O chão treme enquanto uma chama enorme se ergue. O chefe do mundo das sombras se eleva sobre o deserto. E nosso protagonista a puxa em direção ao vaso enterrado. No casco, ela luta com a porta selada até que ele pressiona um dispositivo luminoso contra ela, olha para trás e diz para ela tomar cuidado com o passo enquanto a luz azul desbloqueia a entrada. Eles caem juntos através da entrada brilhante. Ana cai sobre ele. Aflita, ela se afasta rapidamente e pergunta se ele encontrou o que estava procurando. Nosso garoto confirma que sim, explicando que o alvo deles é uma armadura Rank X, um item defensivo de grau máximo. Enquanto avançam pelos corredores escuros, ele explica que existem 3 tipos de mundos das sombras: os infinitos, que se repetem, os ocultos, que aparecem apenas uma vez, e os limitados, que surgiram apenas um número definido de vezes. Ele explica que as ruínas da estrela alienígena onde estão já surgiram 2 vezes, e esta é a terceira e última vez que aparecerão. Há muito tempo, uma armadura além de qualquer geração foi construída como a única chance da humanidade contra-atacar, mas a nave que a carregava foi destruída antes de ser entregue, enterrando o artefato sobre este deserto. Incapaz de derrotar a raça mecânica, a humanidade escolheu a aniquilação, encerrando o próprio mundo, e assim, a armadura ficou perdida sob as arias por séculos. A dupla avança até que o corredor se abre em uma vasta câmara onde um pedestal solitário brilha no centro. Luong para e diz que chegaram. No topo do pedestal repousa um cubo negro, e Ana franze o senho perguntando por que a armadura parece aquilo. Ele explica que é um mecanismo de autoproteção, sua superfície trancada com padrões em movimento que precisam ser resolvidos antes da ativação. Ele levanta o cubo e rapidamente o resolve. A luz azul se espalha pela câmara enquanto o artefato ganha vida. Lá fora, a nave enterrada desperta, seus sistemas adormecidos voltando à atividade. O cubo se desfaz em fragmentos e a luz converge, formando uma armadura negra colossal traçada por linhas luminosas. Os olhos de Ana regalam em choque, ao perceber que a própria nave faz parte da armadura. A interface confirma. Um traje de batalha adaptativo Ventoros de classe S, quase indestrutível e capaz de alternar entre modos de armadura a espaçonave.